Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da equipe do E-Commerce Brasil, de todos os patrocinadores, sejam todos bem-vindos à 16ª edição do Fórum E-Commerce Brasil. Eu sou a Paula França, junto com o Leandro Alves, vamos conduzir aqui este primeiro dia de fórum, né, Leandro? É isso aí, Paulinha. 16º Fórum E-Commerce Brasil. Quem já participou de outras edições? Quem participou do primeiro? Tem... Levanta a mão do primeiro. Tem 1, 2, 3, 4. Tem bastante gente aqui. Os velhinhos do E-Commerce Brasil, né? E hoje, gente, já tem, se eu não me engano, essa é a 3ª edição do fórum, que no primeiro dia, que a gente, no primeiro dia tem as masterclasses. Então, hoje, em todos os auditórios, a gente começa com uma verdadeira aula. E a aula que a gente, cada um dos seus auditórios, seleciona um tema para conseguir realmente dar profundidade para vocês, para que vocês saiam daqui hoje com fatos que você possa aplicar diretamente na sua operação. Não é isso, Paulinha? Como diz o Linhares, Marcelo Linhares, que estará aqui, se tudo for possível, no dia 31, ele fala, né, toda palestra que a gente assiste, a gente tem que ter pelo menos 3 pontos, que amanhã, quando a gente chega no escritório, a gente fala, isso eu consigo aplicar. Né? Exatamente. E hoje, o tema da nossa Masterclass, eu tô perdido, Anjo? Tá no slide aí ou não? Tá certinho. Tá certinho? Tá então, conseguindo desculpa, ver aqui, ó. Mas o tema hoje da nossa Masterclass é operação e resultado financeiro na prática. Tentando traduzir isso um pouco, essa Masterclass que a gente vai ouvir hoje, ela propõe uma imersão completa na jornada logística sobre as perspectivas operacional, tática e estratégia, revelando na prática como cada decisão, do chão do armazém até a mesa do conselho, impacta diretamente a rentabilidade do negócio. Aqui a gente vai trabalhar com DRE real de operações, mostrando cada um desses impactos. E aí, a partir da análise do ciclo logístico completo, incluindo recebimento, armazenagem, pick, pack, expedição, reversa, esse conteúdo de hoje vai explorar como diferentes tipos de produto influenciam a complexidade operacional e o desempenho financeiro da empresa. E serão apresentadas estratégias digitais baseadas em dados e inteligência artificial para otimizar margens por categoria, aumentar ticket médio, impulsionar a eficiência das equipes. Ao integrar automação, sistemas inteligentes e capacitação humana, essa Masterclass destaca o papel da logística como alavanca financeira e competitiva para o e-commerce, unindo tecnologia, gestão de pessoas e decisões orientadas por analytics para escalar de forma sustentável e rentável. E quem que vai apresentar essa Masterclass para nós, né? Paulinha? A gente precisa... Deixa eu abrir aqui. Vou por aqui. O que mais importa, assim, né, quando a gente, no fundo, que somos, né, operadores aí de e-commerce, vivemos nesse mundo, é entender a rentabilidade. E tudo que a empresa quer, o CEO quer, o conselho quer, os acionistas, quanto está sendo rentável. Então, hoje a gente vai ter uma aula sobre isso. E, para isso, a gente vai chamar 2 grandes mestres. Então, eu vou chamar Ângelo Vicente, com uma trajetória de mais de 2 anos no setor de negócios digitais, mestre em gestão de tecnologia no Massachusetts University of Technology, MIT, engenheiro de produção, pós-graduado em logística empresarial pela Escola Politécnica da USP, em gestão de projetos pela FIA e MBA em finanças pelo INSPER. Membro deste conselho de e-commerce desde 2017, coordenador da IGECOM, cofundador da EZECOM, Escola Superior de E-Commerce, e curador dessa plenária de gestão e operação do Fórum. Fundador e CEO da Célia, Ângelo Vicente. Palmas, pessoal. Palmas para o Ângelo. Eu acho que nem a Carol falaria tanto assim do Ângelo, hein, Carol? E para acompanhar o Ângelo aqui nessa jornada de hoje, Marcelo Vieira,
experiência mais de 15 anos no e-commerce, com foco em operações, diretor comercial, conselheiro da eSales, que é um ecossistema de soluções para logística, supply chain, inteligência de venda, VMI, file transfer, documentos fiscais eletrônicos, conselheiro da Collecta, que é uma solução de FBA e VMI. Também membro do Conselho de Curadoria do E-Commerce Brasil, palestrante em diversos eventos, inclusive no fórum, nas conferências regionais, professor da Execom, fundador da Mercurian Consultoria, que é especializada em rentabilidade operacional e DRE analítico para e-commerce, e da Next Mile Delivery, que são soluções logísticas inteligentes para o setor digital. Com vocês também, Marcelo Vieira, Ângelo, o palco é de vocês. Valeu. Obrigado, Paulinha. Antes, agenda dessa masterclass, Leandro. Assim, que a gente vai esquecendo. Então, já tirem foto da agenda de hoje, prestem atenção do começo ao fim. O conteúdo da masterclass, ele é encadeado. Perdeu alguma coisa, talvez vai ter dificuldade ali na frente. Tendo dificuldade, sem problema nenhum, levanta a mão, o Ângelo volta, o Marcelo volta, fala. Mas hoje a gente vai passar pela contextualização de canais digitais no Brasil, qual é o momento que a gente está, conceitos de DRE, que bicho que é esse, com medo de passar o cabelo, métricas de pré e pós-clique, como montar uma DRE analítico de D2C e de Marketplace, alguns cases por categorias e canais, ferramentas práticas para vocês aplicarem na operação de vocês, junto com benchmarkings e as reflexões finais, conclusão da Masterclass. Marcelo, Ângelo, aproveitem. Boa aula. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Leandrinho, Paulinha. Vamos lá? Bora, meu amigo. Bora. Saudade desse palco aqui, né? Tempo, né? Demorou um ano para a gente voltar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, muito boa tarde. Ângelo, e aí? O que a gente vai falar um pouquinho hoje? Então, todo ano a gente para refletir o que a gente fez no ano passado, falando das 8 lentes, que foi um conteúdo que a gente trouxe um espectro de gestão. Esse é um palco que a gente está aqui para aprender a tomar melhores decisões. Então, o que nós vamos tentar trazer aqui é mão na massa. Quem está por trás executando alguns cases, experimentos que a gente fez, dedicados para entregar um pouco de valor aqui para vocês conseguirem aplicar no dia a dia das suas operações, resolver os desafios nos negócios que vocês têm hoje. Então, qual que é o nosso objetivo aqui, para a gente se alinhar inicialmente? Primeiro, nós vamos trazer, toda vez que a gente fala de DRE, que é o demonstrativo de resultado, no final do dia, é ali que a gente reconhece a performance de cada negócio. Está dando resultado? Não está? Então nós vamos aprofundar um pouquinho e, ao invés de discutir a DRE do negócio, nós vamos discutir uma ótica do produto da categoria. E nós vamos acoplar isso ao negócio. O que mais, Marcelo? Então, o Paulinho está me alertando aqui. Está o objetivo ali, Paulinha? Não está o objetivo? Deixa eu ver se está. Desculpa. Agora está? Obrigado. Tchau, Marcelão. Perdão, gente. Então, eu e o Ângelo, a gente tem caminhado por muitas operações ao longo do último ano, e nessas caminhadas que nós fazemos, nessas empresas que nós acabamos conhecendo no meio do caminho, muitas vezes nós temos visto as aberturas de DRE, aberturas macro, como o Ângelo trouxe. A gente não faz abertura, por exemplo, de marketplace, do que é D2C, do que é B2B, do que eu estou produzindo e estou vendendo, daquilo que eu estou comprando e estou vendendo, para que de fato eu consiga entender dentro deste cenário quais são as divisões de custo e receita de cada produto ou categoria dentro daquilo que eu faço, principalmente quando nós nos deparamos com empresas multicategoria ou até empresas multiproduto, que tem uma discrepância muito grande entre um produto e outro. A ideia aqui, Ângelo, não é a gente ser detalhista a ponto de olhar a vírgula, mas que nós consigamos fazer com que vocês saiam daqui interessados e engajados em entender dentro de casa como isso funciona. Que essa nosso grande papo, nossa grande masterclass de hoje seja um estupim para que vocês, dentro das operações de vocês, questionem o formato daquilo que vocês fazem todos os dias. Marcelo, eu já faço do formato que vocês estão apresentando. Pô, que bacana, a gente vai trazer aqui algumas dicas que podem ajudar vocês no dia a dia. Marcelo, eu ainda não faço.
Como é que eu posso fazer? Nós vamos disponibilizar depois também essa aula, né, Ângelo, para que vocês possam olhar junto conosco o formato que nós montamos, a forma como nós montamos. E um último ponto importante aqui nesse nosso objetivo é deixar muito claro para vocês que, como uma boa aula, tem que ter interação. Se não tiver interação, não vira uma aula, vira uma palestra aqui ou um monólogo. Então nós queremos interagir com vocês. Nós temos pessoas que estão aqui dispostas entre vocês aqui com o microfone. Então fiquem à vontade, gente, para poder levantar a mão. Não entendi isso aqui, pode explicar de novo? Ou ainda, consegue voltar um slide porque para mim não ficou tão claro assim. Isso aqui ele tem que ser uma grande troca, e essa grande troca é o nosso grande objetivo. Amanhã nós teremos várias palestras de pessoas maravilhosas. Hoje aqui não é uma palestra, hoje é uma aula que a gente quer compartilhar com vocês e trazer muito desse aprendizado também, que vocês podem contribuir para a gente aqui, ok? E por último objetivo, como o terceiro passo aqui, com tudo que o Marcelo trouxe, nós vamos então trazer uma visibilidade de como deve ser o demonstrativo de resultado que nós temos que olhar os canais e principalmente olhar da cultura do orçamento. Todo mundo trabalha num tal do orçamento todo ano por volta de outubro, no ano subsequente, e a gente trabalha em cima de várias revisões que envolvem pessoas, custos, corte, aumento, temos que crescer venda, e essa dinâmica é o que a gente vai discutir aqui em cima do estudo de caso que nós propusemos para vocês. Então, nós vamos começar, para a gente aquecer, né? E aí é um preparo aqui mental, porque a gente vai entrar no nível de detalhe grande, tá? Então vamos falar um pouquinho como é que nós estamos em panorama de Brasil, né? O que nós tentamos fazer aqui para a gente entender o tanto que esse setor vai ficar pujante para os próximos anos. Primeiro, se eu pego um panorama do B2C, da venda direta hoje, a gente tem tanto dado fragmentado em várias diferentes fontes de acesso, seja uma EBIT, seja uma estatista, seja uma e-marketeer, que os números diferem, mas a gente conseguiu compilar tudo isso e entender qual é o tamanho do mercado que a gente tem hoje no varejo digital em 2025. Então, só para a gente ter uma noção, o Brasil é a 5ª maior economia digital do mundo hoje. Nós estamos falando baseado no quê? Baseado na quantidade de usuários com acesso à internet. Hoje nós temos mais ou menos de 215 a 220 milhões de pessoas no Brasil, sendo que 185 milhões desse total têm acesso à internet, que é uma penetração de 85%. Então é um mercado que a gente tem muita profundidade, por isso a gente ocupa o 5º lugar do mundo como economia digital. Mais uma coisa, desculpa. Sabe o que é mais interessante, Ângela? A gente vai se ajustando, nós estamos numa aula aqui, porque tem muita coisa rodando aqui atrás da gente, então eu peço desculpas que faz parte desse processo, essa interação. Ângelo, tá. depois de olha, eu não vou mentir para vocês aqui, o meu é o... Perfeito. Ângelo. Estamos super alinhados. Ângelo, depois, esse aqui é o meu 8º, qual é o teu qual? É o meu 9º. É o 9º, a gente está aprendendo ainda, tá? Nós estávamos com os prompts invertidos aqui, então a gente estava achando que você estava enxergando uma, você estava enxergando outra. Perdão, gente, vamos lá, agora a gente está certo. Agora a gente pegou a dinâmica aqui, ela deu uma paradinha, mas o que eu estava trazendo para vocês em termos de dados, nós vamos olhar 4 pilares. Como é que está o tamanho do varejo? Como é que está o tamanho do B2B? Então, o B2C, o B2B, como é que está o D2C e o Marketplace? Que basicamente, tudo que está acontecendo aqui fora, nessas soluções gigantes que estão nos estandes aqui, que nós vamos lá fomentar negócios e soluções, estão acontecendo nesse tamanho de mercado que a gente está assistindo aqui, e nós estamos olhando agora o varejo, a venda para o cliente final. E aí a hora que a gente olha de 25 até 2030, que é o CAGR, né, que é o CAGR, que é uma sigla em inglês, que é o Compound Annual Growth Rate, que é o quanto que cresce ano a ano, de forma composta. De 25 a 30, eu crescer 20% ao ano, significa que nós vamos sair do mercado de 325 bilhões de reais para o mercado de 810 bilhões de reais no varejo. O que significa dizer que vão ter novos players, vão ter empresas que já ocupam essa fatia de mercado e que vão crescer, e por nós sermos a 5ª maior economia digital do mundo, hoje o que está acontecendo em termos de tensão política,
e que favorece bastante olhar para a América Latina, o Brasil tende a ser um grande polo de desenvolvimento da economia digital nos próximos anos. Da mesma forma, pode passar, por gentileza. Da mesma forma, quando nós olhamos para o B2B, então nós temos a mesma análise, uma análise feita pela Horizon, e nós temos o dado aqui de 2023, que é o último dado comparativo que nós temos essa análise, ele mostra um potencial crescimento aqui, a gente fala do B2C com lá chegando a 800 bi, né? A gente fala de 1,2 tri no B2B, e aqui eu entendo, está um dos maiores potenciais que a gente tem hoje de negócio, Ângelo. Porque vocês imaginam que a penetração do B2B hoje, dentro do mercado brasileiro de e-commerce, é menos de 3%. Então, vocês imaginem que a gente tem aqui um crescimento, um CAGR de 15,9% nesse período, possibilidade de crescimento desse processo, né? E hoje o Brasil, ele é o país que mais lidera esse crescimento na América Latina, perdão. Então, a gente tem aí um potencial muito grande, pouco ainda explorado. E quando a gente está falando aqui do e-commerce, ele pode ser via WhatsApp, pode ser via todas as vendas não presenciais, né? Então, esse, para quem é indústria e está aqui ouvindo, olhe para esse cenário, olhe para esse potencial, entenda como fazer isso. Para vocês terem uma ideia, hoje tem cases de mercado, a Bisa é um exemplo, 98% de toda a venda feita já da empresa é feita via digital. Então, muitas empresas hoje já estão usando o canal digital como um grande alavancador para esse crescimento. Nós discutimos digital há pouco tempo atrás, sempre vinha aquela história da briga de canal, né? Pô, como é que eu resolvo briga de canal? Hoje isso já muito superado, com várias estratégias já para poder suportar esse crescimento para um mercado potencial de 1,2 tri. E aí nós vamos falar um pouco de marketplace. A gente tem vários tipos de dado que a gente tem que tomar cuidado na hora que acessa no mercado. Eu vejo um relatório muito potente que todos nós acessamos e recebemos nos grupos de WhatsApp, que vem da Conversion, né? Que olha tráfego. Nós vamos falar da parte de marketing de aquisição de cliente aqui, e a gente vai também falar do ambiente que conecta isso. Mas aqui nós estamos olhando para o grande player do Brasil, hoje em termos de modelo de negócio, marketplace. Hoje, 75% do que acontece no varejo acontece dentro dos canais de marketplace. E aqui nós estamos falando de transação. Então, a hora que a gente compila todos os dados de diferentes fontes de acesso e nós consideramos um crescimento até 2030, essa é a fatia que está projetada como estimativa para o marketplace, e essa é a distribuição entre os players de Mercado Livre, que é o líder do mercado hoje, Amazon, Shopee, e aí nós consolidamos alguns outros aqui, juntamente com Magalu, Magalu e outros que foram consolidados em conjunto, e que a gente tem essa distribuição até 2030, seguindo essa fatia de crescimento. O importante da gente entender esse modelo, aqui nós estamos falando de uma estrutura de tecnologia, onde ads, quando acontece lá dentro, e a logística, quando acontece de forma integrada, ela projeta esse tamanho de mercado. Então, esse é o terceiro canal aqui para a gente aquecer e tangenciar o tamanho. E diga-se de passagem, fora do Brasil, a proporção que o marketplace representa em termos de concentração de mercado no mundo, ela está mais ou menos entre 70% e 75% também. Ou seja, é um modelo de negócio mais do que comprovado em Brasil, em Índia, em Estados Unidos. E aí a gente fala de EMEA, vamos falar de EMEA como Europa, Middle East e Asia, que são todos os outros canais que tem esse canal também como seu principal concentrador de receita para a venda do cliente final. E no D2C não é diferente, nós falamos do B2B, então um potencial aí de 1,2 tri em 2030. Quando a gente fala do D2C, que é aí a indústria indo direto para o consumidor final, nós temos um mercado também em expansão e com potencial muito grande. Nós falamos aí em torno de 44 bi a 56 bi de potencial para crescimento desse mercado. Nós temos visto hoje muitas indústrias indo direto para o cliente e aqui com diversas estratégias, né? Então, sejam as estratégias de você poder estar mais perto desse cliente final, entendendo o que ele quer de uma forma mais rápida, mais ágil, sem você depender do varejista te posicionar como isso está acontecendo. E isso hoje tem sido uma estratégia para a indústria e uma estratégia muitas vezes também de lançamento de novos produtos de uma forma mais ágil e mais rápida. Você consegue ter o sentimento do cliente de uma forma muito mais assertiva, além de ser um potencial para crescimento do próprio negócio, aí um canal
que muitas indústrias hoje estão inovando e, de fato, aprendendo a fazer. Ângelo, acho que a gente traz aqui um pouquinho dos dados que a gente vai apresentar nesse processo, e agora a gente entra já no nosso objetivo principal, que é o conceito do DRE. Então, para falar um pouquinho sobre o conceito do nosso DRE, o que é o DRE? Né? O DRE é uma demonstração que ele traz para a gente, de forma resumida, a formação do lucro ou prejuízo líquido desse processo, partindo de uma receita bruta, onde eu vou deduzir todos os meus custos, vou deduzir todas as minhas despesas e impostos até chegar, de fato, no meu exercício final. O principal objetivo do DRE, ele é apresentar uma situação econômica da empresa, eu consigo enxergar isso de uma forma simples e rápida, avaliar o lucro ou o prejuízo do período, daquele período que nós estamos avaliando, e fornecer informações para essa tomada de decisão. E essas informações são para gestão, para investimento, sejam as informações que fizerem necessárias para os órgãos reguladores. E o que é importante? Muitas vezes, quando a gente pega essa definição, e aqui a definição de ChatGPT, de Google, seja do que for, ela me traz essa visão consolidada. E essa visão consolidada é justamente o que a gente quer abrir aqui dentro desse conceito. Aquele é o que está. Viu como é legal? Eu vou aprender. Até o final eu aprendo. Foi o que eu acabei de falar agora, está aqui. Então, quando a gente traz esse DRE estruturado, nessa visão, o que nós temos? Receita bruta de venda, eu vou deduzir dessa receita bruta de venda os meus impostos sobre essas vendas, eu vou ter uma receita líquida. Da receita líquida, eu tiro o meu custo de mercadoria vendida, ou seja, o meu CMV. Do meu CMV, menos o meu CMV, eu vou ter meu lucro bruto ou minha margem bruta. Quando eu tiro as minhas despesas operacionais e administrativas desse processo, eu tenho o quê? O meu resultado operacional, o meu EBITDA. Quando eu retiro as minhas despesas financeiras ou acresço as receitas financeiras, eu obtenho o meu resultado antes dos tributos, que a gente chama de LAIR. Quando eu tenho o meu imposto de renda e contribuição decrescido do meu LAIR, eu tenho o meu lucro líquido do exercício. Esse é o modelo convencional e tradicional que nós costumamos olhar. E aí as empresas fazem o quê? Fazem esse tipo de coisa aqui. Vai lá e faz a minha conta, eu tenho uma receita líquida de 6 milhões numa empresa, tenho um custo lá, um CMV de 2 milhões e meio, forma resumida, né? Minha despesa operacional de 2 milhões e eu tenho lá 1,5 milhão de lucro nesse produto especificamente. Tenho um segundo produto ou categoria com 3 milhões, 1,5 milhão de custo, 1,8 milhão de despesa. Esse cara me dá 300 mil de prejuízo. Um outro produto que é o meu produto C, que eu não vendi nada desse cara, mas ele está lá, está no orçamento, está no custo. Eu tenho uma despesa operacional que ela está fixa lá, ela está existindo, e essa despesa foi de 200 mil reais, eu tenho lá um prejuízo de 200 mil reais nesse cara. Quando eu olho essa empresa como um todo, o que eu tenho? Eu tenho 500 mil reais de lucro. Ela é uma empresa lucrativa. Minha categoria A, ela é superavitária. Mas quando eu vou para a minha B e C, eu estou no prejuízo. E esse consolidado dessa empresa, ele está mascarando esse processo. Se eu pego e tiro o cara, o A dessa jogada, dessa jornada, o que eu tenho? Eu tenho uma receita líquida de 3 milhões, tenho um custo de despesa de 3,5, eu tenho 500 mil reais de prejuízo. Ou seja, minha empresa está no vermelho. Se eu não entender como funciona esse processo de forma aberta por categoria ou produto, a chance de eu estar mascarando os meus indicadores é muito grande. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, por exemplo, sobre precificação, que é a história de eu ter lá 10% de custo de logística. É 10% para tudo, eu tenho um produto com 2 e um produto com 15. E quando eu vendo mais o produto 15, eu tenho prejuízo. Esse é o exemplo aqui que a gente está trazendo, tá? Então, quais são as armadilhas que a gente tem desse processo? Primeiro, um sinal fácil de saúde financeira. Eu entendo que a minha saúde financeira está boa, mas também, na verdade, ela não está. Então, o gestor está vendo lucro e ele pode postergar uma decisão difícil, que é a descontinuidade de um produto, o aumento de preço, uma repactuação com o fornecedor, por exemplo. Uma alocação cruzada de capital, ou seja, eu tenho um recurso oriundo de um produto ou de uma categoria sendo utilizado para suprir a deficiência de uma outra categoria. Mas isso sempre é um problema? Se não for feito de forma estratégica, Eu posso fazer isso de forma estratégica, por exemplo, e trazer esse cenário para a alavancagem de um determinado produto, para a alavancagem de uma determinada categoria. Se eu não souber que isso está acontecendo, ele é um problema. Agora, se eu sei, mapeio e digo por que eu estou fazendo, ok, pode até ser uma oportunidade, mas mais uma vez eu preciso saber qual é o resultado desse produto. Inviabilidade desse processo, então eu tenho times de cada unidade que não sentem a pressão real do seu desempenho, e eu tenho uma visão externa que ela fica deturpada, né? Então, meus investidores, por exemplo, eles podem achar que a minha empresa é lucrativa, quando na verdade eu tenho uma parte sendo sustentada por uma outra. Quando eu tenho um desvio
de venda, quando eu tenho um desvio de faturamento dentro das categorias, pode ser que mesmo batendo a meta de cada um dos processos, eu comece a ficar com o meu negócio negativo. Vamos falar um pouquinho das métricas, Ângelo? É aqui que a gente vai começar a aquecer um pouquinho o modelo que a gente construiu aqui para vocês. Então, quando a gente tem a ótica do consumo, e eu vou descer que vai ficar mais fácil daqui para frente, eu vou fazer essa dinâmica com vocês, a gente tem uma pancada de coisa que a gente está no mercado hoje separando e que a gente precisa ter visão consolidada, né? Então, o ponto importante, toda vez que a gente fala do pré-clique, né, eu estou na geração de tráfego, tem várias situações conectadas com a awareness, que é o reconhecimento da marca, que estão associadas quantas pessoas eu alcanço, nível de impressão, se eu tenho engajamento orgânico por ter um bom SEO, ou seja, eu faço uma programática com senha, eu uso um conteúdo com referral, com backlink bem criado, para poder ter um tráfego de qualidade, são as variáveis importantes que eu deveria considerar para o efeito de ter uma marca com potencial de venda maior. Quando eu saio, toda vez que eu estou caminhando para a direita, eu estou avançando no ciclo do pedido, né? Então aqui eu estou antes do clique, aqui eu estou no clique, aqui eu estou no pós-clique. Então ainda dentro da visão do pré-clique, depois que eu tenho todo esse atributo que reconhece o valor da marca, eu preciso considerar se eu vou consumir determinado produto ou serviço, e aí eu tenho toda a parte de click-through rate, que vai mostrar se eu vou clicar de fato nas ações, nas campanhas, o tempo de conteúdo que eu utilizo no site, no mobile. Muitas vezes a gente está fazendo scroll incansavelmente no Instagram, e aquilo dá um indicador que a gente chama de dwelling time. Para quem já assistiu Social Dilemma, e não é à toa que o Reels aparece exatamente o que a gente consome. Ele cadastra demograficamente, ele tem o teu dado, ele tem o teu e-mail, ele sabe o que você vê, quando você vê, com que frequência você vê, e aquilo começa a ser usado para poder trazer produtos e serviços cada vez mais com essa frequência para você. Então é isso que está acontecendo com os microfones abertos, que a gente, na hora que dá um checkbox e aceita participar dessas redes sociais, a gente está dizendo para eles o seguinte: pode me escutar, e o que eu falar, você pode usar. No final do dia, é isso que está naquele termo que a gente assina e pergunta o seguinte: pô, por que eu falei isso? Apareceu uma viagem, estava falando de um sapato vermelho, aparece um anúncio. É exatamente esse o efeito que acontece na fase de consideração, para tentar capturar um lead, né, que também é super importante nessa fase para a gente gerar o consumo e evitar que aconteça um bounce. O bounce é um churn, é uma saída, é um efeito que dentro do funil, a gente por alguma razão, por um custo frete, por um prazo de entrega, por uma navegação que a gente não encontrou uma imagem ou ficou com dúvida em alguma review, a gente pode desistir numa etapa posterior. Então, quando eu saio da fase de pré-clique e vou para a fase de clicar, a gente às vezes não tem noção a quantidade de atributos que estão sendo naquele momento integrados em termos de tecnologia para fazer com que a gente faça o consumo e tenha uma experiência fera, né? E aí a hora que a gente olha e separa no momento de aquisição, eu estou olhando a quantidade de sessões e investimentos que a gente fez, quantos usuários estão no site para saber se a gente tem uma potente tecnologia que vai aguentar um pico, uma sazonalidade, se as fontes de tráfego que a gente originou, elas são viáveis e fiéis. Isso, até para dar um insight para vocês, eu estava vendo um podcast da A16Z na semana passada, você fala, pô, por que eu tenho que olhar a fonte de tráfego? Vocês sabiam que hoje, por exemplo, na ingresso.com, lá nos Estados Unidos, o principal tráfego que acontece é de robô. É um crawler instalado que está comprando ingressos de futebol, de jogos, de shows, para poder revender em outros mercados, e não é um tráfego de seres humanos. São robôs programados, e já é muito maior do que o ser humano nesse tipo de agenda. Então imagina agora, saiu a FIFA. Todo mundo que entende um pouco de programação, se você não constrói um site que é difícil para um robô simular uma compra de ponta a ponta, porque mesmo que o cartão de crédito seja real ou não, eu estou falando de compras reais, para você vender no mercado secundário. E isso começa a ter um efeito por conta do advento e do avanço de inteligência artificial enorme. Então é mais um ativo para a gente olhar e que tem total conexão com os LLMs. Toda vez que a gente fala
que grande parte dos produtos que a gente busca no Google, e eu estou olhando para essa parte, o Google é uma lista telefônica de links. Vocês já pararam para pensar isso? É uma lista de links. E toda vez que a gente coloca e aparece, a gente paga para aparecer nas principais posições com relevâncias maiores e menores, dependendo de quanto a gente investe e coloca de energia para poder fazer aquele projeto estar bem ranqueado. Agora, para pensar o seguinte, se você não tem mais esse search no Google e tem uma resposta muito mais contundente no chat GPT, será que isso não vai mudar a forma como a gente faz o search hoje? De você colocar um produto e ele já te dá um comparativo, já te trazer a experiência, os reviews, já te trazer uma recomendação, muda o jogo. E é isso que vai acontecer nesse canal de aquisição para que a gente tenha o CAC. Né? Então a gente falou de tráfego até agora para a gente poder adquirir um cliente, que aqui é o custo de aquisição do cliente, que nós vamos falar bastante. Então fiz a aquisição, tenho uma experiência no site, que eu tenho que olhar, pô, se eu gerei sessões, o usuário está interagindo com várias páginas, ele está passando um tempo médio no meu site comparado com a concorrência interessante, eu começo o checkout, eu tenho que provocar uma conversão para que eu gere uma receita em cima daquele conteúdo que foi gerado, eu torço para que o meu carrinho não seja abandonado, mas isso faz parte da jornada na experiência do site e tudo está condicionado à usabilidade. No momento que a gente faz a compra, todo mundo briga pelo ticket médio, pela disponibilidade do estoque, pela quantidade de meios de pagamento disponíveis, ainda mais agora com o Pix liderando a mudança do boleto, mais de um cartão para a gente poder ter alternativas de crédito para quem não tem o dinheiro disponível e outros meios de pagamento combinados, a parte de custo frete e prazo de entrega, que de certa forma estão vinculadas junto com uma taxa de aprovação e, obviamente, os descontos, cupons e clientes fiéis que a gente quer que eles retornem e oferecemos um benefício para que isso aconteça. E no pós-clique, que nós vamos entrar bastante nesse detalhe do aspecto do serviço, a gente tem uma operação logística que vai designar um pedido que vai para um CD, que vai solicitar uma transportadora, que vai fazer uma entrega no prazo combinado que foi contratado no checkout, e a gente espera, para ter um saque eficiente, que a gente tem o First Contact Rate, que eu tenho que ter um saque que resolve o meu problema no primeiro contato. Né? Então é uma coisa que a gente vai falar aqui também, que está associado a um custo que está amarrando a DRE. Custos de reversa e estorno financeiro. Por último, a lealdade, ela traz aqui para a gente, um cliente para ser fiel, ele precisa ter um bom NPS, uma boa experiência, a gente tem que acompanhar as reviews e garantir que elas sejam feitas para a gente trazer mais conteúdo e mostrar que os produtos e serviços são bons. Vou reforçar a questão da fidelização ainda nesse aspecto para ter uma recorrência e evitar que a gente tenha um churn dessa base, que são os principais dados que nós vamos avaliar para juntar isso numa DRE e entender o seguinte, cada uma dessas variáveis entra onde a hora que a gente faz uma compilação financeira. Agora apareceu aqui, agora ficou legal. Muito obrigado. Marcelo vai passar uns conceitos aqui com vocês, para a gente aquecer a nossa cabeça, porque daqui a pouquinho a gente vai entrar num ambiente mais detalhado de planilha, que vai ser a parte mais legal, na minha opinião, que é o estudo de caso que a gente fez para vocês. Então, vamos aquecer os conceitos aqui para a gente poder ir para essa próxima fase. Marcelão, está contigo aí. Oi, agora voltou. Tem um conceito que a gente fala muito, muitas vezes a gente vai olhar as operações, enfim, a gente sempre traz aquela história da briga pelo tráfego. Então o tráfego ele é muito importante, óbvio, o tráfego é que nos gera a venda, ou seja, nos possibilita ter possibilidade da venda. Só que tráfego por si só, sem conversão, ele não gera venda e não gera lucro. Então se eu não entender o cenário de fato do porquê que eu estou convertendo ou não estou convertendo, eu não tenho um resultado prático do meu negócio. Nós costumamos dizer que muitas sessões não significam mais lucro. Quando eu tenho aqui só para conceito, tá? É uma conta básica, mas para conceito é importante. Eu tenho uma conversão de 0,5, meu ticket médio de R$200. Quando eu olho para esse canal A, eu tenho ali R$100 mil de venda. Quando eu trago o mesmo tráfego com uma conversão de 2%, eu levo esse meu faturamento para R$400 mil. Conta básica, mas ela mostra que
A diferença que nós temos no percentual de conversão, muitas vezes, ela é muito mais significativa do que eu trazer mais tráfego para dentro do meu site. Então nós temos hoje, por exemplo, pega marketplace de nicho, sites de nicho, que chegam a converter 5%, 6%. Não é uma realidade de todo mundo, mas esses caras com uma conversão muito mais alta precisam ter muito menos tráfego para poder gerar o mesmo montante de faturamento que a gente consegue gerar em operações aí que a gente tem grandes entradas de clientes assistindo esse processo. Aqui é um gráfico que a gente gosta de mostrar sempre, onde eu trago o meu potencial dentro da minha conversão versus o meu ticket médio. Então pensem com a gente sempre aqui que quando eu tenho uma matriz de rentabilidade e eu tenho um alto potencial de ticket médio baixo e conversão alta, eu tenho uma posição confortável. Qual é o meu melhor cenário que eu tenho aqui? O melhor cenário que eu tenho é quando eu tenho um tráfego alto com uma conversão alta e um ticket alto. Eu consigo trabalhar. Então, montar esse cenário dentro da operação de cada um de vocês, entender qual quadrante que vocês estão se comportando, ele é muito importante para a tomada de decisão futura. Então, isso aqui eu acho que é legal, vocês tentarem posicionar o processo de vocês, a operação de vocês dentro de cada um desses cenários aqui, tá? Óbvio que quanto menor meu tráfego, mas eu tenho uma conversão muito alta, o ticket alto mais alto, o ticket médio mais alto, eu tenho uma rentabilidade muito mais positiva. Aqui a gente traz um exemplo de ROAS e CAC, onde a gente muda conforme a categoria. Então um exemplo aqui, moda com CAC de R$25, um ROAS de 6, a gente tem um LTV, Lifetime Value, né? R$250 em média, para beleza, R$30 de CAC com ROAS de 5,5, 320 de LTV, eletrônicos, 60 de CAC, 3,5 de ROAS com LTV de 900, casa de decoração, 40 de CAC, 4 de ROAS, LTV de 600 e PET a gente tem 20 de CAC, 7 de ROAS e LTV de 200. Então, moda, cosméticos, eletrônico tem um comportamento de compra diferente. O que funciona para um segmento, muitas vezes não funciona para o outro. E a gente entender dentro desse cenário, qual desses caras traz um LTV maior, é super importante. E aí eu começo a dividir aquilo que é investimento, de fato, daquilo que é orgânico e fideliza esse cliente conosco. Muita gente, na hora que vai calcular, eu trouxe um exercício aqui, não é para a gente fazer matemática, mas eu desafio vocês a implementarem o GMROI em qualquer operação. Porque a gente, quando fala só de ROI e alocação de grana em marketing para poder trazer tráfego, a gente tem um desafio aqui, vocês estão vendo bem o pontinho verde, que agora eu estou com a tela aqui, está um pouco mais fácil, mas eu imagino o seguinte, se eu tenho 4 diferentes produtos, né? E eu tenho cada um deles com esse volume de vendas dentro de um determinado mês, com esse conceito de margem bruta que a gente vai explorar num nível de detalhe bastante grande. E eu tenho essas compras médias que são realizadas à medida que eu vou fazendo um reabastecimento. A partir do momento que eu olho e tenho a seguinte visão, se eu tivesse uma limitação de investimento, eu tivesse que escolher um desses produtos, qual seria? Qual investimento eu faria se eu não tenho dinheiro para continuar todas as campanhas? Qual seria o melhor produto baseado nessas variáveis? Que envolve essa fórmula que está calculada aqui e que eu vou trazer, aqui o pontinho verde está difícil de achar aqui um pouquinho, mas basicamente o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, quando a gente calcula o GMROI, multiplicando a margem pelo giro de estoque, né, eu chego num valor de 2,32 para o produto 4, que é o que tem a menor venda e tem a menor compra, eu tenho o menor carrego de estoque, e eu não tenho a pior margem bruta, mas a segunda pior, mas ele é o produto que me deixa mais margem por girar no estoque. Então, o desafio da gente fazer uma conta envolvendo diferentes categorias ou diferentes unidades de negócio, a gente deveria acoplar essa fórmula do que não só a gente vende, mas do que a gente tem parado em estoque, do que a gente vive comprando para garantir que o giro está sendo considerado por um efeito de capital, né? Então, muitas vezes, a hora da gente tomar uma decisão, a primeira impressão que a gente tem é que o faturamento, e a gente vai ensinar vocês aqui a não olhar a primeira linha, porque hoje, o grande objetivo nosso aqui nessa Masterclass é que a gente saia daqui com uma visão de rentabilidade. Como é que eu faço o nosso negócio e que visão eu preciso ter para que o resultado seja atingido e a gente consiga entregar valor para os acionistas, né? Então, essa é uma primeira conta que a gente faz aqui, que nós vamos entender aonde que ela encaixa na DRE.
Um outro conceito, que aqui tem uma planilha que se vocês quiserem baixar, que ela já está automática, naquele QR Code, e que parece complexo, mas eu vou tornar essa visão bem fácil. Lembra quando eu falei para vocês que tem o pré, o clique e o pós-clique? O meio de pagamento, toda vez que a gente clica e escolhe o meio, ele vai, bate no antifraude e volta, tem um custo envolvido nesse processo. Então o que eu trouxe aqui para vocês depois explorarem na planilha? Toda vez que a gente faz uma conta por dentro e por fora, que é uma dinâmica muitas vezes financeira e que está amarrada à contabilidade, é difícil da gente entender como é que a gente contabiliza as coisas por dentro. Então eu fiz por fora para dar um efeito diferente para vocês. Então, o que significa isso? Se eu tenho o valor de venda de um produto de R$1.000 e eu parcelei ele em 7 vezes, né, eu tenho basicamente 4 etapas importantes de custo que envolve o custo da adquirência. Eu tenho uma tarifa fixa do antifraude. O que o antifraude me cobra? 1,40%, no caso aqui R$1,40, R$10,40 de um pedido de R$1.000, né, por pedido, para eu ter uma cobertura de um antifraude de até R$10.000, caso seja uma fraude. Além de ser o custo de você bater a base num score de blacklist e saber se é uma fraude ou não, eu tenho o custo de transação do cartão de crédito, que essa é uma média de mercado para vocês considerarem, à vista 2,29, de 2 a 6, 2,55, de 7 a 12, 2,85, como nós compramos em 7 vezes, a gente considerou, aqui na verdade é 2,85, não é 2,55, está só errado na planilha, porque são 7 parcelas, deveria estar aqui, mas é só a gente colocar esse dado que ele refaz a simulação. Mas o mais importante é o custo de antecipação, porque a grande maioria dos sellers precisa de antecipar esse dinheiro, que custa mais ou menos R$ 1,60 ao mês, que se a gente multiplicar isso no ano, deve passar dos 18%, 19% num custo total anual. E ele abre na planilha todos esses valores, então está aqui a parcela, e até 7 parcelas dos R$1.000, o custo da antecipação de cada parcela, os juros que é cobrado pela parcela, e a quantidade de dias das parcelas que a gente fez, e aí a gente compila todos esses custos usando esse percentual que já está automático, e aí eu tenho o seguinte raciocínio, né, que se eu fosse embutir 100% do custo desse produto em 7 parcelas no valor de R$1.000, eu deveria cobrar R$1.000,64 por aquele pedido, sabendo que 100% da adquirência vai estar coberta num parcelamento de até 7 vezes. Está claro para todo mundo? Ficou fácil de entender? A planilha é super autoexplicativa, está aí para vocês acessarem e brincarem com ela um pouquinho. Que tipo de tomada de decisão ajuda a gente a evoluir para a gente pensar no ambiente da DRE? O nosso custo de capital, que é basicamente a taxa Selic, que hoje está na casa de 15%, eu deveria considerar o seguinte: qualquer negócio, nós estamos aqui, se a gente vai criar um negócio, a gente tem 2 formas de fazer. Ou nós vamos buscar um financiamento, ou nós vamos buscar um sócio, ou a gente vai bancar do próprio bolso. Ao tomar essa decisão, a gente tem um custo de oportunidade, de falar o seguinte: pô, para eu colocar meu dinheiro nesse negócio, se eu deixar no banco, eu rendo no mínimo a Selic líquida, que é 15%. Então, se eu fosse considerar que eu estou atuando neste negócio, que tem esse custo de capital, que é a adquirência que eu estimei aqui, eu fiz um raciocínio para vocês, que, vamos supor que eu só vendesse aquele produto, eu sou uma empresa de um único produto que tem aquele custo de parcelamento que eu mostrei ali anteriormente para vocês, que ele segue essa curva. Em uma parcela, ele tem todos os custos de antecipação, o custo de cartão de crédito e o custo da antifraude, e ele cresce à medida que as parcelas aumentam, né? Em algum momento, ele cruza a Selic, o que significa dizer que, se eu estou operando numa zona antes do ponto de equilíbrio entre a Selic na linha verde e o meu custo do produto, eu estou operando com lucro, se eu estou considerando aquele custo de capital na minha precificação. E ao mesmo tempo, eu tenho uma taxa de efetiva, a hora que eu passo do ponto de equilíbrio, eu opero no prejuízo, caso
eu não esteja considerando alguns efeitos aqui que a gente agora começa a entender, o tal do parcelamento mínimo. Por que alguns sites oferecem parcela mínima? É para deslocar a gente dessa zona de prejuízo para uma zona de lucro. E como é que a gente resolve isso? Além do parcelamento mínimo, tem várias empresas que não vendem mais em 12 vezes, e que limitam em até 6, que obrigatoriamente jogam a gente para uma zona de lucro na precificação. Então isso também é uma forma de considerar um dos principais custos variáveis que estão amarrados na DRE, que a gente vai falar ali na frente. E partindo do princípio que todo mundo está considerando o custo do capital na precificação, não esqueçam disso. Então a linha azul é a linha que nos fala do nosso custo do capital investido nesse processo. Então considerar esse custo do capital na precificação, ela é base para que eu possa fazer essa conta aqui. E o que a gente fecha esse primeiro, assim, o C5, né? A gente tem mais um bloco que o Marcelo vai entrar aqui para falar um pouquinho de mudança tributária, para pular no nosso estudo de caso. Toda vez que você for olhar custo de adquirência, olha esses 3 pilares: custo de adquirência com antifraude e custo de antecipação. A hora que a gente compila esse bloco, a gente tem uma noção real de quanto está custando aquela transação. Beleza? Está contigo aí agora, Marcelo. Pessoal, e um outro ponto que nós não vamos abordar no nosso DRE aqui, porque não é a realidade ainda, mas que vocês precisam estar muito atentos para a virada da tributação. Aí uma pergunta aqui: quem de vocês já está trabalhando dentro de casa, olhando para a nova tributação que vai acontecer o ano que vem? Levanta a mão bem alto. Isso Legal. Me preocupa, porque a grande maioria ainda não está olhando para isso aqui. E quando a gente entra nesse detalhe, e eu tenho aprofundado nos últimos meses muito sobre isso para poder entender quais são os impactos, eu tenho realmente ficado assustado do lado de cá, não só pelo tamanho da mudança, mas principalmente pela falta do olhar das empresas para essa mudança que vai acontecer. Por exemplo, a carga tributária do varejo, ela vai mudar bastante, ela é uma carga muito mais elevada. Para quem não sabe, vai entrar o split payment. Hoje, quando vocês fazem uma venda, vocês fazem um faturamento, tem uma venda, esse valor financeiro, ou seja, o pagamento do cliente, ele entra na conta de vocês, certo? Então está lá, eu entro com isso aqui e eu pago o meu imposto a cada 30 dias, ou algumas empresas são lucro real, pagam a cada 90 e assim por diante. A partir do split payment, as empresas que estiverem dentro do processo, elas passarão a fazer esse pagamento à vista, no momento do pagamento do cliente. Então, quando o cliente fizer o pagamento dele, isso vai ser splitado, e esse valor que hoje está no caixa de vocês e que vocês usam ele por um período de 30 dias, muitas vezes até maior, passarão a não poder mais usar. Então, terá uma necessidade de caixa muito grande também, dentro de um cenário que pouca gente hoje está se atentando. Um outro ponto importante, a venda, ela vai ser tributada no estado onde o consumidor está, ou seja, no estado de destino. Isso vai impactar muito o modelo logístico. Para aquelas empresas que hoje estão muito mais baseadas em cima de incentivos fiscais, os incentivos fiscais eles acabando é bom, né? Eles vão acabar não existindo mais no modelo novo. Ainda tem bastante água para rolar, porque tem muita coisa que está sendo ainda escrita. Mas dentro do modelo atual que está divulgado agora, nós não teremos mais incentivos fiscais no modelo que a gente tem hoje. Então, deve acontecer um rearranjo logístico muito grande. E isso aqui é importante que as empresas estejam atentas para entender qual o impacto desse rearranjo em cada um dos seus negócios. Acabam os incentivos fiscais, de fato, na última linha. Um outro ponto importante aqui, dentro de um dos cenários, a gente tem uma redistribuição de renda para famílias de baixa renda. Ou seja, o controle do CPF que fez a compra e a disponibilização disso passará a ser uma exigência. Por quê? Porque essa redistribuição de renda passará a ser feita em cima desse novo contexto. Então, quem não está olhando ainda para isso, gente, por favor, conversem com o seu contador, conversem com a sua área fiscal, comecem a entender os impactos, porque eu tenho dito o seguinte: essa mudança, ela não é só uma mudança tributária, ela é uma mudança da forma como a gente faz negócio. Ela muda para o varejo, ela muda para a indústria, ela muda para o serviço. Todos nós seremos impactados por isso. Então, o que é importante? Ficar muito atento às suas margens de negócio com essa mudança. Serviço terá uma tributação diferente, a indústria vai ter uma tributação diferente. Para você ter uma ideia, acho que todo mundo deve estar sabendo aqui, os CNPJs passarão a ser alfanumérico.
E aí uma conversa recente com uma pessoa da Receita, ela nos trouxe que a grande mudança do alfanumérico, ou seja, os nossos CNPJs passaram a ter letras, não só números, né? Se dá porque está previsto em torno de 35% de acréscimo no número de CNPJs que nós vamos ter a partir dessa mudança. Não vai mais fazer sentido tu ser CPF, por exemplo, porque tudo tu vai ter crédito. Aquele modelo que a gente tem hoje de presumido, simples, o simples continua num outro modelo, mas o presumido, por exemplo, acaba. Todo mundo passará a ter débito e crédito. Então esse controle vai ter que ser feito de uma forma muito mais precisa. Os ERPs que a gente usa hoje, eles vão precisar se adequar. Por quê? Além do split, que não é uma coisa que a gente tem hoje convencional, por um período eu vou passar a ter as 3 formas de tributos distintas. Eu continuo com o ICMS, continuo com o PIS, continuo com o COFINS, mas eu passo a ter o IBS e passo a ter o CBS, por exemplo, dentro do mesmo cenário. E aí eu tenho o crédito de PIS e COFINS, tenho o crédito do ICBS e tenho o crédito do IBS. Então, esse controle vai ter que ser um controle muito mais apurado. Marcelo, isso impacta? Impacta em muito. De novo, precificação do nosso produto, quando eu abro a DRE, esse é um dos números que a gente precisa calcular lá dentro. Planejamento do capital de giro, a gente vai precisar de mais capital de giro quem vai estar no split, então isso é importante. Com a menor entrada líquida de cada venda, né? Então vai ser essencial olhar para isso aqui que o Ângelo está falando. Eu vou precisar revisar o meu prazo de parcelamento e eu vou precisar revisar as minhas datas de pagamento, porque eu vou ter um desencaixe em momentos distintos desse processo. Outra coisa importante, o meu crédito ele se dá no pagamento do cliente. Se o meu cliente não fizer o pagamento, eu não tenho crédito. Porque ele só vai se dar no momento que ele faz o pagamento. Para quem trabalha com B2B, que é montantes maiores de valor, a gente precisa lembrar disso. Ele só vai ter o crédito daquela nota fiscal emitida, que hoje ele é dado na emissão da nota, né? Ele só vai ter a emissão daquela nota no final. Eu até acho que é legal trazer uma visão aqui. Todos nós, Marcelo, a gente faz uma apuração do que acontece, nós estamos no mês de julho, que vai encerrar daqui a alguns dias. A gente vai lá, apura, e esse tempo de apuração que existe, que eu tenho um limite para poder fazer o recolhimento das GARES e DARFs, sejam impostos estaduais ou federais, ele não vai existir. Ele deixa de acontecer porque ele vai ser apurado direto na venda. Mas o principal ponto, Ângela, é que hoje, como é que é? Se disser que eu falei, eu digo que não falei. Hoje eu pago o imposto, óbvio que eu tenho que pagar todo dia 30 bonitinho, tá? Chegou dia 30 eu não tenho caixa, o que eu faço? Eu posso postergar, é um direito que me cabe. Eu vou pagar juros sobre o meu imposto, juros do não pagamento, vou pagar a mora, né, desse processo, e eu tenho o direito a não pagar naquele momento. A partir do split payment isso não acontece mais. Esse dinheiro não entra mais no meu caixa. Nós estamos falando, gente, aqui, para determinadas operações de 30%. Então eu tenho, no momento que eu passo a usar, eu tenho 30% a menos de caixa nesse processo aqui. Então, sim, eu preciso uma atenção muito maior a isso. Eu não sei se ficou claro, mas parte do dinheiro dos impostos que ficam com a gente durante esse período, até a gente fazer a apuração e o pagamento, que antes a gente tinha essa disponibilidade de caixa do lado dos negócios, nós não vamos ter mais. O governo automaticamente, no momento que a emissão for feita, ele já vai fazer um split de captura daquele montante do que se refere ao PIS e COFINS no caso federal, o IPI e o ICMS no caso estadual, juntamente com o ISS municipal no caso do prestador de serviço. Perfeito. Como eu acabo com esse processo hoje que eu tenho, protocolo 21, eu acabo com o processo da 87, né, que é a nossa emenda constitucional, eu acabo com esses dois processos, ou seja, o nosso ICMS no destino, ele passará a ter um ICMS único, ou seja, um imposto único fazendo esse processo. Esse modelo estrutural que nós temos hoje logístico, ele começa a mudar. Então, hoje, muitas empresas estão ancoradas nesse processo de troca de CD, troca de operação, para poder ter uma captura de incentivo fiscal. Isso passará a não existir mais. Porém, eu vou ter a possibilidade de ter uma cobrança específica dentro de cada município. Isso é importante. Então, o município, como é hoje com o ISS, ele pode arbitrar qual o valor que ele gostaria de ter dentro da operação dele. E esse valor passa a crescer. Então, eu passo a ter uma mudança na cultura de onde eu estou alocado para começar a ter uma mudança na cultura de onde eu vou, para onde eu vou vender. Então, isso é importante a gente ter muito claro. Essa cobrança que ela passa a ser no destino final e não mais no início. E um outro ponto importante aqui para finalizar aproveitem estrategicamente os créditos fiscais. Então, todo mundo que tem crédito, esses dias uma empresa me procurou, eu tenho excesso de crédito em determinado estado. Como é que eu faço para consumir esse meu excesso de crédito até esse processo?
ainda não tem isso desenhado dentro da nova legislação. E o que é importante, essa apuração de créditos que nós temos dentro de cada um dos estados, dentro de cada uma das empresas, pode ser e a forma como eu vou restituir isso até a entrada efetiva de todos os impostos, pode ser um diferencial entre eu perder esse processo ou não, uma vez que eu não posso tomar crédito de um imposto dentro de outro. Legal. Vamos lá? Agora a gente vai entrar na parte do que a gente construiu para vocês, né? Então, o que nós fizemos durante esse período aqui nesse primeiro semestre? A gente falou o seguinte, vamos avaliar 6 principais categorias que grande parte de nós aqui, talvez não vamos cobrir todo mundo que está aqui, mas o que a gente pode levar para o público para entender toda a dinâmica de custo para a gente formar uma DRE no nível de detalhe. E aí a gente pesquisou essas empresas para entender tudo o que acontece antes do clique, que eu mostrei para vocês, o CAC, o CTR, a conversão, para a gente poder jogar isso como custo de marketing, toda a parte logística que acontece no pós-clique, que a gente precisa fazer os custos de entrega e estão associados à precificação e ao custo do produto, para a gente enxergar o que eu chamo de verdade do negócio por categoria, que é o resultado. Que no final do dia, se ele não for positivo, a gente vai continuar numa dinâmica de criar negócios que não têm perpetuidade. E aí a gente reparou em alguns impactos que nós vamos trazer aqui, baseado em alguns exemplos que a gente tratou. Então, primeiro, precificação, custos relacionados à mídia, sortimento e questões logísticas. Então, vamos entender como é que a gente desenhou esse estudo. Primeiro, nós pegamos 6 categorias: caixa de som, roupa, decoração, geladeira, perfume e colchão. Entenda a caixa de som como até um eletroeletrônico que serve também para o ticket médio que foi aplicado aqui no geral. Estou olhando, tem um cliente nosso que está aqui que tem, por exemplo, o relógio, se encaixaria eventualmente ali pensando num ticket médio. Mas o que a gente construiu nesse pré-clique? Nós temos aqui uma quantidade de sessões que ela está quebrada em direto, orgânico, pago, referral, display, social e e-mail, que são os formatos de aquisição que a gente faz o investimento para cada uma delas. Para o share de sessões, para receita, transação, ticket médio, taxa de conversão e também o investimento, a gente usou o mesmo critério que a gente usou para sessões. Então, todos esses canais de direto até e-mail, a gente considerou que não dava para abrir a planilha aqui, senão ela ia ficar gigante. A gente trouxe para share de sessões, receita, transações, ticket médio, taxa de conversão e investimento. Para chegar no custo de aquisição do cliente, baseado nessas alternativas que são reais, no ROAS e no investimento contra o faturamento. Então, essa é uma premissa, tá bom? E aí nós fizemos isso para caixa de som, para roupa, para decoração, para geladeira, perfume e colchão em caixa. Então, no pré-clique, esse foi um primeiro elemento. No pós-clique, a gente tem outros custos para as mesmas categorias, onde a gente considerou o peso cubado, o volume cubado, a multiplicação entre eles, que me dá a carga cubada, que é a faixa de transporte que eu caio na transportadora, a receita bruta provocada, olhamos o CAC, custo. Isso aqui não é para decorar, porque nós vamos chegar na parte mais legal. Eu estou contando a premissa da análise, tá? Então, o custo de aquisição do cliente, que é o quanto a gente investe em frentes como ads, seja um Google, seja um SEO para otimizar o orgânico, seja um influencer para a gente poder trazer tráfego e venda, o custo transacional e antifraude que eu abordei anteriormente, armazenagem, que a gente usa nos CDs, o handling, que eu preciso de pessoas para processar esses pedidos, embalagem, o frete, que envolve o peso e a cubagem, que foram considerados aqui, a taxa de reversa, o saque, e aí eu chego numa margem bruta real estimada. E o que fica interessante é que a hora que a gente abre esse custo por unidade, é o quanto que cada variável pesa para a gente considerar essa margem bruta total, que nós vamos ter uma abertura daqui para frente, considerando o percentual de frete que difere por categoria, um custo de fulfillment mais saque e reversa, que são os ambientes de CD, que também muda por categoria,
e aí a gente tem o percentual do custo logístico total, que é a soma desses dois. Essa é a premissa que a gente considerou para dar o próximo passo. Todo mundo aqui comigo, para a gente poder entrar agora na análise real e começar a apurar um pouco os números e entender a tomada de decisão? Então, vamos começar. Se eu estiver indo muito, eu estou indo muito rápido, levanta a mão. Não, está ótimo. A DRE nasce aqui. Tudo que a gente falou até agora é para chegar nesse momento onde a gente falou, bom, beleza. A gente trouxe uma série de situações que a gente tem que considerar antes de fazer a apuração de resultado do negócio. E aí, é isso aqui que permite a gente ter caixa ou não ter caixa para continuar nossas atividades. Para permitir que a gente, inclusive, esteja pagando o investimento que está aqui, como uma aquisição de marketing, para poder adquirir os clientes em qualquer solução que a gente sai daqui e vai negociar lá fora para poder melhorar cada uma dessas linhas aqui do nosso negócio. O que nós vamos fazer agora é comparar os canais do Marketplace com o D2C e tendo aquela visão integrada do pré com pós-clique. Então, voltando um pouquinho no cálculo da DRE, a gente tem o faturamento, eu pago os impostos, chego na minha receita líquida que a gente chama de ROL, Receita Operacional Líquida. Eu tiro o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que eu tenho que pagar os fornecedores, o importador, o atacadista, o distribuidor, eu chego na minha margem bruta, que a gente apurou ali anteriormente, agora a gente vai fazer um entendimento um pouco maior sobre isso. E aí eu tenho alguns ressarcimentos ou verbas comerciais que eu posso somar a essa margem bruta, eu faço uma dedução das despesas variáveis, que nós vamos entrar bastante no detalhe da aquisição do cliente, do frete, da logística, da reversa, da distribuição, da comissão dos marketplaces, para chegar na minha margem de contribuição, aonde a gente já tem aqui um lucro operacional, né, que representa o percentual dentro da receita, e aí a gente tira as despesas fixas, eu chego no lucro ou no prejuízo. E aí a gente chega agora na DRE de todas as categorias que a gente traz aqui de uma forma compilada para vocês, olhando primeiro o canal do D2C. Então, vamos fazer um raciocínio para a gente entender essa DRE de produto. Eu vou fazer dois aqui para fixar. Eu tenho, como a gente colocou preços semelhantes, para a gente entender a variação na última linha. Mas antes são operações reais, com escala, vendas realizadas de São Paulo para São Paulo, e aí eu vou explicar cada uma dessas linhas aqui. Então, considerando que eu estou fazendo a DRE do produto, porque eu vendi um só a R$500, eu tenho uma receita, além do meu faturamento, que muitas vezes as empresas ganham um net shipping cost, que a gente adiciona um valor de frete, que no momento que a gente cobra do cliente final, a gente considera um subsídio, e uma parte pode virar receita, e quase todo mundo pratica isso, né? Então está aqui uma linha adicional de receita, então a receita total ela soma os R$500 mais os 8,26, no caso da caixa de som. Eu tenho os impostos, que eles totalizam 27,25%, PIS 1,65%, COFINS 7,65%, ICMS de 18%, somados a gente está chegando em 27,25% de alíquota, que representa isso dentro da minha venda. Aí eu chego na minha receita líquida, a hora que eu pego os 508 e tiro os impostos, já paguei o governo, ufa, sobrou R$ 375,60. Aí eu tenho que pagar o meu fornecedor, que a representatividade do custo da matéria-prima é bastante elevada nesse caso, mas tem casos que são piores, né? E aí, dentro disso, eu tomo um crédito sobre o CMV, porque quando eu compro esse produto nesse valor que eu tenho que pagar o meu fornecedor, o PIS, o COFINS e o ICMS deste valor volta como crédito para a gente. Até aqui está todo mundo comigo? Estamos alinhados? Então, eu cheguei aqui no meu lucro bruto, que depois que eu tirei e paguei o fornecedor, somei os créditos de impostos da nota pela qual eu fiz essa compra, eu chego num lucro bruto
de R$ 114,35 para uma venda de 500. Ufa, tem bastante coisa para a gente andar ainda. Por quê? Eu não paguei salário de ninguém, eu não paguei a aquisição do cliente, eu não paguei a operação e nada do que foi relacionado ali anteriormente. E aí a gente entra com todos os custos de despesas variáveis, que envolve o CAC daquela categoria que eu expliquei para vocês, que a gente fez um racional no pré-clique, envolve os custos logísticos, que a gente fez no pós-clique, e envolve o MDR, que são as taxas de aquisição pelos meios de pagamento, que somados os 3 custos variáveis, dos R$ 114,35 representa 85. E aí a hora que eu pego o quanto que o CAC representa dentro disso, é quase 2,7%, e o custo logístico é quase 11%, considerando o CD mais transportes. E aí eu chego numa margem de contribuição de 91,50, pago as minhas despesas fixas de salários, para poder chegar no meu EBITDA. E aí a hora que eu chego no meu EBITDA, que representa 10% em cima da receita total, eu estou considerando aqui uma depreciação, estou considerando uma empresa asset light, que tem basicamente softwares e computadores e pessoas, que é o caso da operação de um e-commerce, então tem uma depreciação muito baixa em cima dos equipamentos que a gente usa, e aí eu deduzo isso dos R$ 54,00, chego no meu lucro operacional, no EBIT, eu tenho uma dedução de custo financeiro por conta de algum tipo de financiamento para poder girar o capital de giro da empresa, chego na LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, e aí eu aplico o imposto de renda e contribuição social sobre isso, para poder ter um lucro líquido por unidade vendida de R$ 30,79, que representa 6% do total da minha receita. É isso que eu chamo isso do manicômio tributário brasileiro. Porque no final do dia, essa carga tributária, eu tenho uma dúvida, depois, você quer, depois a gente fala? Microfone, por gentileza, ali, obrigado. Então, o ideal é, para a gente pensar em termos de resultado, imagina para cada uma dessas categorias, a gente comparar o que acontece nessa realidade. Olha o que acontece no caso de uma geladeira, o quanto que o CMV, dos R$ 3.000, 70% é o custo do produto. E aí, obviamente, o que acontece é que a margem dessa categoria é uma margem que opera negativo. E nós estamos falando de empresas maduras, empresas que têm marcas reconhecidas, grandes e que giram bastante volume no cenário que a gente fez aqui. Então esse é o cenário desafiador de entregar resultado na última linha e fazer com que os sócios, no final do dia, através da margem líquida, possam distribuir dividendos e terem os seus números nas empresas públicas apurados e contabilizados de uma forma que isso gera resultado e valor para o mercado. 2 pontos aqui importantes, Ângelo. Muitas vezes as empresas fazem esse indicador até o EBITDA. Por mais que esse indicador pós-EBITDA varie muito pouco por categoria, porque quando eu tenho depreciação, eu tenho resultado financeiro aqui especificamente, dificilmente a gente faz essa abertura, né, do quanto cada uma dos produtos ou das categorias precisa de capital de giro, pode ser feito também, e ele ficaria muito mais completo. Esse número, que é a margem líquida, ele acaba sendo mascarado, porque a gente entrega um EBITDA positivo, lindo, e quando eu coloco os demais dados, esse número ele fica mascarado. Então, ter esse resultado até o EBITDA é super importante, ele é, eu diria, a condição mínima da gente poder abrir, mas fazer ele completo traz um resultado muito mais preciso para o nosso negócio. E aí, a hora que a gente olha a variação, que é legal depois a gente explorar um pouco dessas unidades, a gente chega numa seguinte solução, né? Solução não, no questionamento, o tanto que é difícil a gente operar o varejo no Brasil, que é fazer uma venda para o cliente final em São Paulo com uma carga tributária elevada. Aí a gente fala, bom, beleza, a gente veio aqui para você mostrar para a gente que é difícil operar? Não. Aonde dá para a gente atuar? E não são várias linhas, são só algumas delas. Porque as outras, a gente está considerando um benchmark de mercado, que o que eu posso fazer nas linhas onde eu identifiquei? Não adianta falar assim, Ângelo, aumenta o preço, aumenta o faturamento, eu pago tudo isso, vai aumentar a margem e vai ficar melhor. Não necessariamente, porque você está concorrendo, o seu concorrente do seu lado tem um preço mais competitivo, você não vai vender, não vai adiantar nada, porque você não vai gerar um fator concorrencial.
mas a receita frete, né, Marcelo, é um primeiro sinal que eu acho que a gente fez algumas avaliações que a gente consegue pilotar isso de uma forma levando valor para o cliente. Acho que é legal explicar. Você sabe o que é NSC? Alguém sabe o que é NSC? NSC é uma sigla, vocês provavelmente fazem isso na operação de vocês, de repente conhecendo por outro nome, que ele é o Net Ship and Cost. O que é isso? É a diferença que eu tenho entre aquilo que eu efetivamente paguei para a transportadora versus a receita que eu tive com esse frete sobre a minha margem, a minha receita bruta desse produto. Para que eu faço essa conta? Se eu paguei 10 para a transportadora, o cliente me pagou 5, o meu custo de frete efetivo foi 5. E às vezes a gente usa, a grande maioria das empresas usam, essa receita frete como uma composição do faturamento de produto. E aí eu mascaro o indicador de margem do produto com um custo ou com uma receita de frete. Então o que a gente está dizendo para vocês aqui é, separem essa conta, separem o NSC, achem o NSC de vocês, que é efetivamente o custo que vocês têm daquilo que eu pago versus a receita que eu tenho de frete neste cenário aqui da nossa DRE. O que mais que eu consigo mexer aqui, Marcelo? Olhar para a nossa oportunidade de frete, ela é importante, então a gente conseguir trabalhar em cima dessa negociação com as transportadoras, entender o custo interno do meu CD, que é o nosso custo efetivo dentro da operação. Olhar para os incentivos fiscais, Marcelo, mas tu acabou de dizer para a gente que eles vão acabar, daqui 5 anos. Haverão incentivos financeiros no nova modalidade, então entender onde isso funciona. Marcelo, incentivo fiscal é só para empresa grande? Não. Incentivo fiscal não tem limitação de empresa, ele pode ter diferença entre uma empresa e outra, mas ele existe hoje benefícios fiscais para todas as categorias e tamanhos de empresa. Então, olhar para isso pode ser um diferencial entre nós entregarmos uma margem positiva ou uma margem negativa do nosso negócio. Olhar para esse processo como poder de barganha junto com os nossos fornecedores. A gente trouxe o nosso DR, a gente vai falar daqui um pouquinho sobre marketplace. Então, é a estratégia de eu poder ter mais volume de compra para eu poder, com mais volume de compra, reduzir o meu custo de compra, ou seja, o meu poder de barganha, e eu reduzir o meu CMV, isso é importante dentro desse processo. Olhar para esse processo de otimização de embalagem, por exemplo, otimização de operação, otimização de espaço dentro do meu negócio, porque aí eu consigo fazer o que? Eu estou reduzindo o meu custo, seja o custo direto ou indireto, dentro do meu processo, o que faz com que o meu custo geral caia. Meu custo geral caindo, eu sou mais competitivo. História de aumentar preço ia ser maravilhoso se eu pudesse aumentar preço sempre, né? Infelizmente tem um outro cara do meu lado chamado concorrente que está vendendo junto comigo. Então o único processo que de fato está na nossa mão, ele é o custo. O quanto eu gero de custo nesse cenário todo. Apesar que recentemente estava numa empresa e por incrível que pareça, muitas empresas fazem ou deixam de fazer o comparativo de preço com o mercado. E aí eu tenho determinados concorrentes que não são concorrentes porque não têm a mesma profundidade ou não são concorrentes porque não estão atuando no mesmo cenário, praticando preços mais baixos, e eu jogo o meu preço como um todo para baixo para poder competir com esses caras. E aí eu tenho um segundo colocado pós esse cara muito distante e eu deixo de aproveitar a oportunidade de mercado. Então, olhar para a oportunidade de preço, sim. Olhar para a oportunidade de melhorar o meu faturamento com mais receita, sim, mas não deixar de olhar para o custo. Outra coisa que itens, e a hora que a gente olha a margem, a gente vê que os itens mais volumosos, né, como geladeira ou colchão, a gente tem um impacto logístico maior. Então, otimizar a embalagem, né? Ela é legal, aqueles colchões que a gente pega e fala, não, eu vou desenvolver uma máquina que eu consigo colocar ele numa caixa. Beleza. E se ele volta depois que o cliente abriu, eu tenho uma reversa? Ele vai voltar, o cliente não vai conseguir voltar na caixa original porque ele abriu o produto. E isso acontece. Então, que tipo de otimização de embalagem, política de adensamento do âmbito logístico a gente deveria checar para poder acumular a fusão de SKUs em posição, olhar a produtividade dentro dos CDs que operam, para que a gente tenha uma relação de ticket médio e cubagem para potencializar uma melhor receita e um menor custo logístico global. E aí, a gente traz um comparativo, a hora que eu pego esse mesmo produto, naquele mesmo escopo, vem de São Paulo para São Paulo, origem e destino, cliente final, só que eu coloquei no full, lá no marketplace. E é o que acontece, a nossa margem, e eu mexo exatamente na despesa variável por conta do comissionamento mais frete, que ele deixa de existir no modelo anterior,
ele passa a entrar nessa linha. E aí o que acontece com o resultado aqui embaixo, ele é extremamente afetado. Essa categoria ela fica ainda mais negativa, a gente passa a ter uma nova categoria negativa aqui, e a diferença de margem entre operar o B2C ou o D2C, que ali, no caso, daria no mesmo canal, a indústria vendendo direto ou um varejista, eu tenho essa diferença de margem neste negócio quando eu saio de um canal do D2C e vou para o marketplace. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, que se alguém achar uma categoria nova, levanta a mão. Eu conheço 3 tipos de varejista no Brasil, eu ainda não consegui achar um quarto, se alguém souber me avisa. Ou ele opera com markup alto, ou ele está queimando caixa, ou ele está sonegando imposto. Se alguém achar um quarto, me avisa, porque eu nunca achei até hoje nenhum cenário que eu andei nesse Brasilzão junto com o Marcelo aqui, eu nunca vi um varejista que se encaixe em uma dessas 3, fora dessas 3 categorias. Ou eu tenho um markup alto, ou eu estou queimando caixa, ou a gente está sonegando impostos. Não tem outra forma de operar no Brasil em termos de varejo hoje. Pergunta nossa lá, vamos voltar aqui, se a gente passou. Claro. Por favor. Ótimo conteúdo aí, tá top demais, mas a minha pergunta já foi respondida, que eu estava com dúvida no subsídio do frete, entendeu? Maravilha. Eu dei toda a ideia que eu dou pro meu contador, ele nunca aceita, né? Porque não dá. Esses dias, até foi semana passada, eu falei assim, cara, eu vendo um produto, R$200, vamos dizer, né? E eu precifico R$40 de frete, tá? E eu dou frete grátis para o cliente. É lícito eu pagar ICMS sobre R$200 se, vamos dizer que o frete foi R$30? Você toma o risco, você toma o ICMS do frete também. Exatamente. Entendi. Mas o frete é um serviço. Perfeito. O que vocês têm a dizer sobre isso? Porque ele me falou que na legislação, Sim. o frete ele é embutido junto e o ICMS é sobre o custo total do produto. Quer que eu responda? Você responde. Obrigado aí, brigadão. Eu vou deixar esse tema contigo, né? Tipo, que você ama, né? Eu não vou interferir na tua especialidade. O que acontece? Vamos lá. O frete ele faz parte da composição da nota fiscal, ponto. Então, ele tem que estar destacado. Por então, lei. Por lei, tu vai pagar imposto sobre isso, não tem discussão. Algumas empresas, e isso começou lá atrás com um grande marketplace, se entendeu que uma vez que o cliente faz uma parte do pagamento deste frete, este pagamento que o cliente faz, ele não é considerado como uma receita e sim uma prestação de serviço, então ele tira isso do valor de nota fiscal e destaca isso na observação, dizendo, é uma prestação de serviço paga pelo próprio cliente, eu estou apenas repassando dinheiro e eu emito uma nota de débito em cima disso. Marcelo, isto é legal? Não sou eu aqui que vou te dizer que sim. Grandes empresas fazem. Eu já vi empresas ser notificadas por isso e tomar multa por isso, e sei de empresas que estão operando hoje assim há muito tempo. Legalmente, o que a legislação diz, o frete é composição do valor de nota e precisa ser pago o ICMS sobre ele. Não sei se eu consegui te responder, mas te disse aqui 2 fatores que acontecem hoje. Ou seja, cabe inclusive a tomada de crédito sobre o ICMS do frete prestado como um crédito numa apuração de lucro real também. Você pode tomar esse crédito. O teu contador não está errado em te dizer que não pode ser feito, tá? Mas tem empresas, grandes empresas hoje que fazem isso, tá? No final do dia, depois a gente passar por... Você ia falar alguma coisa, Marcelo? Não. O resumo de a gente trazer essa visão e comparar o D2C barra B2C, que no final do dia a gente usou esse canal como a mesma coisa, e o Marketplace, nós temos que olhar controle de preço, porque aqui no D2C, como um fator de comparação entre esses 2 canais, eu domino. Aqui eu tenho uma limitação, por quê? Porque lá é guerra. O concorrente está do lado, quem paga mais no Ads ganha mais relevância, e aí você fala, bom, eu não consigo pilotar o preço aqui eu fico limitado, inclusive, por situações relacionadas a campanhas de frete e mudanças que podem acontecer no canal. O acesso a dados do cliente, aqui você acessa todos os dados, você tem mais condições de alterar, aqui você já não, toda a parte de recorrência fica na mão do Marketplace. A margem por pedido, você não tem comissão, a gente viu que quando a gente insere uma comissão que pode chegar, gente, tem Marketplace de moda que cobra 30%. Se você não tiver um markup de 4, 5, 6,
não para de pé. Não para, a conta não fecha. E tem mesmo, hein? Custo de aquisição do cliente. Por mais que aqui seja mais alto, porque aqui tem mais tráfego, essa mídia é sua, esse cliente é seu, essa recorrência é sua. Ela bem trabalhada, você usa aquele cliente ao longo do tempo para poder, através de uma inteligência de relacionamento, fazer uma comunicação muito mais aderente com o momento de compra, pensando no funil do qual ele tem interesse em fazer aquela compra com você. Você tem a dependência do canal, que no caso do D2C ela é baixa, porque você está pilotando, e aqui você está construindo sua casa em terreno alugado. Você tem uma alta dependência da plataforma. Ora muda a política de frete, ora muda o custo e a comissão. Eu tenho um varejista que opera aqui, gigante, no setor de bebês, 92% da venda dele está no Mercado Livre. Eu não sei como é que esse cara dorme. Porque amanhã, se mudar a regra, por mais que é um questionamento, imagina a gente construir uma casa no terreno alugado e o inquilino falar, cara, obrigado, eu quero agora construir a minha casa ou eu quero fazer alguma coisa. Pô, peraí, é um cenário de extremo risco. Nós temos a experiência de marca, que aqui você consegue controlar toda a jornada, unboxing, fazer personalizações. Você tem bastante limitação aqui, porque você tem que obedecer toda a política de logística do canal. Você tem uma complexidade operacional alta, porque aqui no final do dia você precisa operar ou demandar ou ensinar o operador logístico como opera aquele tipo de carga e produto para todos os efeitos de recebimento, armazenagem e expedição. Aqui você já tem uma operação um pouco mais padrão, então tem um benefício e ele tem uma escala muito grande. Você tem uma velocidade de escala um pouco mais lenta, que te demanda estrutura e investimento. Aqui você já nasce com escala. Ou seja, existem benefícios e existem desafios aqui que têm que ser ponderados para cada tipo de produto e canal. Um ponto importante, a gente sempre traz, quando a gente traz esse comparativo, muitas vezes as pessoas perguntam, bom, mas então vocês acham que não é bom operar no e-commerce, no marketplace? Não, pelo contrário. O marketplace ele é excelente dentro do cenário onde eu tenho exatamente a estratégia do porquê estar naquele marketplace. Tem uma pergunta lá, por gentileza, se puder levar. Então, se eu montar uma estratégia do porquê estar naquele marketplace, é importante que cada marketplace tenha uma característica de negócio específica. Então, eu preciso entender quais são as características daquele marketplace e o que o meu produto faz sentido dentro daquele cenário. Então, por exemplo, aqui a gente vai trazer mais para frente, mas eu posso, por exemplo, ter uma estratégia de poder de barganha, onde eu tenho um aumento rápido do meu volume de venda, mesmo eu tendo uma margem mais baixa. Com esse volume mais alto de venda, eu consigo comprar mais barato do meu fornecedor e ter mais disponibilidade no meu site, por exemplo. Pode ser uma estratégia. Eu quero uma estratégia, por exemplo, de conseguir fazer minha marca pulverizar. Pode ser uma estratégia. Então, eu vou definir essa estratégia dentro de cada um desses cenários. Mas o mais importante de tudo é ter uma estratégia. E o segundo ponto de suma importância é, eu só vou conseguir definir isso aqui se eu tiver um DRE do marketplace. Exatamente. E não só um DRE do marketplace, mas um DRE por marketplace. E não só um DRE por marketplace, mas um DRE por categoria ou por produto dentro do marketplace. E aí eu consigo entender na última linha qual o produto, qual a categoria, qual o marketplace de fato traz um resultado melhor para o meu negócio. E tem muito custo, Marcelo, que a gente às vezes na hora que vai discutir um comissionamento, só para te adicionar aqui, custos ocultos. Tinha uma pergunta aqui, né? Opa. Então vamos lá. Eu tenho uma dúvida em relação ali no DRE, onde você fez como se fosse um rateio da despesa fixa, né? Você chegou num volume unitário ali por categoria, enfim. Eu queria entender qual é o critério que você normalmente sugere, se, por exemplo, é uma porcentagem em cima do faturamento da categoria ou pela unidade vendida, em cima do total, para poder chegar naquela linha ali que nem você colocou. Perfeito. Então, vamos lá. Quando você fala de despesa fixa, depende muito da estrutura que você opera. Basicamente, nós estamos falando de gente. Então, é headcount, é custo de salário mais encargos, mais a estrutura que você precisa para poder operar. Você vai ter que oferecer um computador, um local de trabalho, ou até uma estrutura home office, que entra num custo global da pessoa trabalhando no escritório de casa. Ela pode ser asset light total, como você pode ter uma baita estrutura, aonde você tem um custo de despesa administrativa, que no caso aqui, a gente considerou entre 5% e 7% do total da receita, que é a soma dos salários
mais o aluguel, mais os custos de ter um computador, um plano de saúde e todos os outros encargos que representariam, na média, essas despesas fixas para não precisar entrar em outras linhas, para te dar um range que nós vamos, inclusive, trazer um benchmark aqui, não na despesa fixa, né? Que aí eu acho que cada categoria e cada cenário varia muito, mas foi aqui o que a gente considerou baseado no que a gente conversou com essas categorias. Beleza? Beleza. Agora, se você conseguir mapear utilização de cada um desses esforços dentro de Sim. cada cenário, você pode abrir. Sim. Mas, de novo, é difícil você conseguir fazer isso para despesa fixa, tá? Na verdade, Tem mais uma lá atrás. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui? Vamos Oi, lá. Vamos vamos fazer seguir. mais uma e aí a gente aos poucos vai cadenciando aí. Relacionado à pergunta do amigo ali, Sim. é sobre a despesa fixa. Eu sempre faço a DRE e eu sempre tenho muita dificuldade nessa questão de como definir um custo, por exemplo, um custo fixo de 20 mil. Como eu pego esses 20 mil e falar, para esse produto, nesse preço unitário, esse custo é 20 reais. Como que eu Certo. faço isso? Ó, existem dois conceitos que são super importantes. O custo, ele está associado a uma unidade produtiva adicional que você agrega como custo fixo quando você produz algo, seja um produto ou um serviço, você calcula isso. A despesa fixa é a estrutura que você... O custo e a despesa são conceitos diferentes. É o que eu preciso ter para conseguir operar. Vou te dar um exemplo. A minha contabilidade, ela existe como uma empresa, eu vendendo ou não vendendo. Ela vai ser uma despesa minha, eu vendendo ou não vendendo, eu vou ter que pagar meu contador, ele está lá, ele trabalha na minha empresa, ele é um cara contratado. Agora, à medida que eu vendo uma unidade, eu tenho que pagar impostos, eu tenho que pagar aluguel, e eu faço um critério de rateio do custo fixo em relação à unidade que foi vendida, aí eu tenho um custo variável em relação à venda. Que eu estou citando um exemplo aqui que pode ser variável no campo da logística, ou ele pode ser fixo no caso de um aluguel, ou no caso, tanto um aluguel de uma estrutura como um escritório, como um aluguel de um equipamento que você usa para uma única pessoa, ou até um salário com encargo, que ele também é um efeito fixo ao longo do exercício de um ano, que tem uma diferença entre custo e despesa, que entram em linhas diferentes. Beleza? Um está associado a vender mais uma unidade, o outro está associado a uma despesa fixa que vai acontecer de qualquer forma. Depois, se você quiser, eu te mando um materialzinho que tem vários exercícios mostrando essa aplicação. Você me passa lá no LinkedIn e eu te faço questão de mandar esse detalhamento que a gente fez no ano passado. Beleza? Obrigado. Tem mais uma aqui, depois a gente segue Eu vou aqui. avançar aqui um pouquinho, Marcelo, Vamos, e a aham. gente guarda mais essa pergunta para trazer um pouco mais, de forma elucidativa, o que a gente viu aqui, né? Pode passar. Então, dentro desse cenário, tem alguns indicadores que nós costumamos medir que nos trazem uma real noção de posicionamento dentro do nosso DRE. Um deles, como eu comentei com vocês, é o NSC. Então, nós conseguimos entender dentro do NSC, de fato, aquilo que eu estou desprendendo de custo dentro do cenário de venda que eu tenho, e quando eu monto a minha precificação, eu vou entender qual é o subsídio que eu vou dar de frete efetivo nesse cara, nesse produto, nesse item, nessa categoria. E aí eu consigo ter um dado real de valor que eu preciso acrescer ao meu preço de venda para entender o cenário onde eu vou ter esse retorno desse valor que eu estou subsidiando. Óbvio que não existe frete grátis, todos vocês sabem disso, todo frete ele é pago de alguma forma. Só que eu preciso colocar isso no preço para que isso não saia da minha margem no final do dia. Então o NSC nada mais é do que a nossa relação entre aquilo que a gente está pagando versus aquilo que a gente está recebendo no valor de frete, ou seja, aquilo que eu almejo subsidiar para esse cliente sobre a minha receita líquida de produto, tá bom? Um outro ponto importante, nós já comentamos isso, é o nosso CMV, então o nosso custo de aquisição que eu tenho deste produto, ou seja, o meu custo de venda de cada uma dessas mercadorias, e aí dentro desse cenário, o que eu tenho lá? Eu tenho uma possibilidade de renegociação com fornecedores em escala, eu tenho uma possibilidade, por exemplo, de retrabalho dentro desses cenários por categoria, por esforço de venda. Para quem hoje tem volumes de venda dentro do e-commerce, tem várias indústrias que já subsidiam valores percentuais para vendas dentro do e-commerce. Tem categorias, tem empresas, por exemplo, que já desenvolvem embalagens
com menor custo para uma venda via e-commerce, diferente daquela embalagem de uma venda feita na loja física, então são embalagens mais simples, que você tem lá o papel pardo por fora, onde o custo dela é menor e você acaba tendo um CMV mais barato. Então, se aproximar desse fornecedor, entender com o fornecedor quais são as possibilidades que vocês têm, quais são as regiões que o fornecedor, por exemplo, gostaria de ter esse produto dele disponibilizado e ele não tem hoje, e vocês via e-commerce podem fortalecer, pode ajudar aqui a gente a reduzir o nosso CMV. Um outro resultado dentro da nossa DRE, que a gente mostrou lá, olhando por categoria de uma forma mais facilitada agora, a margem bruta por categoria. O que significa esse indicador? Quanto que depois que eu vendi, paguei os impostos, quanto sobra para que eu possa pagar todos os itens, né? Um item antes de pagar o frete, a operação, o marketing e o saque. É o meu primeiro nível de rentabilidade para saber se a minha atividade é boa, né? Então essa é a primeira margem bruta que a gente considera, e aqui ele varia por categoria, onde eu tenho maior a área de perfumes e a menor a área de geladeira, porque o CMV é muito mais alto aqui, a gente viu no slide anterior o quanto que a geladeira representa em termos de CMV, por isso que o nível de margem bruta dela é o menor de todos aqui nesse canal. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, bem básico, né, do custo de um produto de R$100, o cliente não pagou nada, você pagou 20, você tem uma taxa de gateway, você tem um custo de CPV aqui, faz o cálculo de uma margem de 35%, tirando o valor da venda de 200 menos 130, que é a soma de todos os custos, chegando num primeiro nível de margem bruta aqui, para a gente ter uma visão dessa primeira rentabilidade. O lucro operacional, muito daqui, capacidade de geração de caixa. E ó que eu não paguei ainda a depreciação, eu não amortizei os custos financeiros, mas isso diz muito e é uma métrica que qualquer negócio é avaliado em termos de EBITDA, né? O que significa ter um EBITDA positivo? Você tem uma operação de uma categoria que é sustentável, ela não tem subsídio ou incentivo, e que é uma empresa que ela consegue escalar sem queimar caixa, obviamente com responsabilidade, sendo o prazo de recebimento e o prazo de pagamento organizados para que aquilo dê um fluxo de caixa positivo, né? E aí você tem, nesse caso, um espaço para pagar as despesas administrativas, juros e impostos. Quando o EBITDA é negativo, você teoricamente já está comendo caixa. Você já não está conseguindo, com esse exercício, honrar para cada uma. Nesse caso aqui, eu já tenho um desafio de ter o EBITDA negativo e eu nem cheguei nos outros custos ainda que precisam ser considerados. O produto pode estar mal precificado ou a tua logística e o CAC podem estar muito altos e a gente precisa de ajustar esse modelo. No caso de margem líquida, que nós estamos na última linha, e aí a gente tem o efeito de o que sobra no final do dia quando a gente precisa recolher todo o caixa restante do negócio. Quando a margem líquida é positiva, eu estou gerando lucro. E aí eu tenho uma sustentabilidade de crescimento e, obviamente, o modelo é considerado seguro para escalar, onde essa categoria mostrou como cosmético aqui sendo uma das principais, por ter uma volumetria baixa. A gente vai discutir um pouquinho esses detalhes de recomendação. E essas duas categorias que têm um custo logístico maior já são mais desafiadoras. E aí elas entram no ambiente, no caso da geladeira, de um EBITDA negativo. Aí você pode ter uma ineficiência operacional e ter um custo ou um prejuízo mascarado por um alto volume que ocupa dentro do centro de distribuição. Quando a gente fala de custos logísticos, é importantíssimo que a gente, de fato, consiga entender qual o impacto de cada categoria dentro do processo. Seja ele porque eu tenho um refrigerador que ele ocupa uma determinada área física, onde eu não consigo empilhar, por exemplo, dentro de um porta-pallet, eu preciso ter uma empilhadeira específica para poder fazer isso, seja, por exemplo, num perfume, que eu tenho uma área de risco, eu tenho um risco de queda, ou ainda, por exemplo, nós temos como exemplo aqui, produtos de porcelana, produtos de vidro, onde a maioria das seguradoras não cobre esse seguro. Então, entender esses custos, entender dentro de cada um dos cenários, a participação desse cara é importante. Nós falamos bastante aqui em custo fixo. Quando eu faço o rateio do custo fixo logístico, eu posso definir ele, até como exemplo aqui, de diversas formas. Eu posso trazer ele, por exemplo, percentual de venda que eu tenho num determinado período, ou que eu quero ter num determinado período. Eu posso definir esse processo, por exemplo, sobre o percentual do CMV de cada um dos produtos. Eu posso definir aqui dentro, quando a gente fala de logística,
dentro do número de horas que eu tenho como previsão dentro de cada um desses caras, de utilização das horas como um todo da empresa, e eu rateio o nosso custo fixo, por exemplo, em cima disso, ou ainda entender dentro dos cenários de movimentação dos produtos dentro da operação. Então, avaliar categoria consumo mais logística, qual dos processos que eu preciso de mais otimização dentro do meu WMS, calibrar esse subsídio de frete, né? O que eu tenho de NSC por categoria dentro de cada um dos produtos, ou até, principalmente, dentro dos marketplaces, o que eu estou subsidiando de frete, a partir de que momento eu começo a dar frete grátis e eu preciso pagar esse frete. Então, quando eu começo a compor precificação desse frete grátis dentro do meu preço de produto, ele é importante. E isso aqui, gente, é 100% na mão nossa e 100% de resultado na veia, na última linha da nossa DRE. Quando a gente olha o CAC, que está antes do clique, a gente tem uma visão onde, para adquirir um cliente, eu preciso pensar se essa venda se paga. Qual é o CPA? Qual é o custo de aquisição daquela venda? E aí, para as diferentes categorias, eu tenho um custo completamente diferente, porque depende do nível. Uma hora eu uso o Google, outra hora eu uso o influencer, outra hora eu uso um distribuidor ou um comissionado que vai porta a porta. Eu preciso analisar o CAC por canal para entender a jornada. Obviamente que quando ele é alto, eu estou consumindo margem bruta e eu estou derrubando o EBITDA. E aí eu preciso de mais mídia para vender, eu estou aumentando o meu custo, consequentemente minha margem vai cair. Isso deve demandar uma melhora na conversão para a gente poder atuar com relacionamento e tentar buscar formas de reter esse cliente dentro da base já existente como ativos. Quando o custo é baixo, a gente tem um SEO que pode estar operando bem, que é uma baita recomendação aqui para ter um marketing eficiente, o que permite a gente investir ainda mais para fortalecer a marca e criar uma relação com o cliente, onde a gente vai ter menos bounce nas etapas de conversão do funil, no pré-clique, e aí a gente chega num valor que colabora com uma melhor rentabilidade do negócio. Quando a gente fala de fulfillment, o que é importante? Diagnosticar a ineficiência logística por categoria, avaliar os impactos da reversa no EBITDA para a gente, identificar onde investir em automação, treinamento e embalagem dentro desse processo. E quando esse custo é alto, quando a gente tem nessa operação produtos complexos, frágeis e é caro de manuseio. O nosso saque ele é extremamente elevado, eu tenho uma baixa qualidade do produto ou entrega e eu tenho uma alta reversa. Isso podemos sinalizar problemas de expectativa em embalagem. E quando esse custo é baixo? Quando de fato a categoria tem uma baixa complexidade logística, poucas reclamações, tem um ótimo sinal de eficiência operacional e experiência do cliente positiva e permite escalar com mais margem. Importante dentro do fulfillment, desse processo como um todo, que essa observação das características de cada uma das categorias seja extremamente aberta e dividida para que eu consiga atribuir custos e características em cada um dos produtos e cada uma das categorias. Abrindo, eu consigo entender qual a precificação que eu preciso colocar dentro de cada produto para subsidiar esse custo que eu vou ter na minha operação. E aí vem as nossas recomendações para os problemas que a gente olhou para cada categoria, né? Então, o que eu trago aqui de visão? Aqui a gente tem um alto custo de reversa, que é diferente da taxa de troca e devolução, que a categoria de moda é bastante alta, isso é o que me custa processar uma devolução. Consequentemente, você tem saque, que também custa mais caro para fazer o processo de triagem, de devolução, de gerar etiqueta de postagem e de garantir o processo de retorno dentro do CD. Você tem algumas vantagens, né, por ser uma categoria, uma das principais com alto volume transacional, uma boa presença no orgânico, e aí algumas recomendações estratégicas para você reduzir o saque, aumentando o uso de inteligência artificial, embarcando um FAQ para poder responder, integrando uma ferramenta de gateway de frete para poder dar o status do pedido, ao invés de você ter que responder, porque grande parte dos motivos de solicitação de contato é para saber onde o pedido está. Aí você tem até retrabalhar o catálogo de SKUs com uma maior taxa de devolução, também para tentar reduzir esse efeito, que é o que mais atrapalha a margem, além de tentar, eventualmente, usar uma solução de cashback, que são aqueles SMS que a gente vai comprar uma categoria de moda, e eles pressionam a gente para voltar em até tal dia, 3, 4, 5 semanas depois, para aumentar a recorrência. Então, tem várias soluções aqui que ajudam a aumentar o ticket e manter aquele cliente ativo na base.
Te trouxe o exemplo aqui de perfumaria. Então, alto CAC, a gente tem um saque mais alto entre as categorias analisadas, um alto custo logístico por causa do GRIS, para quem não sabe o que é GRIS, né? O gerenciamento de risco desse processo, aquela taxa que a gente paga em toda a tabela de frete. Quais são as vantagens dessa categoria? Um alto ticket médio, uma baixa cubagem, uma melhor margem líquida entre todas as categorias que nós analisamos aqui com vocês. E quais são as decisões estratégicas que a gente traz como conselho aqui? Implantar quiosques em testes para a venda omnichannel, melhorar essa experiência do cliente. Lembrando que o nosso saque, muitas vezes, ele é para entender o perfume, entender qual é esse perfume, como ele se comporta, quais são as características de odor desse perfume. Isso eu consigo reduzir quando eu tenho um quiosque. Utilizar essas microinfluências para a gente poder reduzir o CAC. Hoje a gente sabe que tem uma parcela importante da venda acontecendo por essas microinfluências, que são influências até 25 mil seguidores, e elas têm tido aí uma penetração muito bacana em nichos específicos. Implementar políticas de inventário rotativos para evitar perdas, uma vez que a gente sabe que itens de ticket médio alto são passíveis de desvio, de furto dentro dos CDs, ou até vencimento, nesse caso aqui. Então é importante que a gente tenha esse controle muito preciso dentro do armazém. No caso da geladeira, o espaço ocupado, o custo logístico é alto, consequentemente o transporte também é alto, e aí a gente não consegue muitas vezes empilhar várias geladeiras, a mesma coisa o ar-condicionado. A gente trabalha com estruturas de armazenagem, no máximo com clamp, e ainda assim são produtos que na maioria das vezes são blocados para a gente poder otimizar espaço e reduzir o custo. A melhor margem líquida de todas as categorias que a gente analisou, e aí, obviamente, você tem uma alta concorrência porque ninguém compra uma geladeira de manhã, à tarde, à noite ou 2 vezes no ano. Ela dura vários anos, então a recorrência é muito baixa. O ticket é bastante alto, é um item que nós precisamos, por isso uma necessidade primária, praticamente não dá para viver sem uma geladeira, né? E aí algumas decisões para a gente melhorar isso. Imagina ter uma reversa de uma geladeira, o que custa aí voltar e aquele cliente está insatisfeito. Então, cantoneira, embalagens, trash film, uma série de processos que a gente tenta evitar, e hoje em dia as geladeiras nem vêm em caixa mais, ela vem num processo de embalagem todo com cantoneira, e a gente tem um plástico super grosso, que é um stretch, para garantir que aquilo não sofra avaria durante o transporte. E outra, custa caro porque uma pessoa sozinha, sem uma transpaleteira, não consegue botar no caminhão, tirar, movimentar, e inclusive colocar na tua casa, que algumas transportadoras ainda têm que fazer esse trabalho, e tem limitações até da quantidade de andares que se pode subir de escada, e aí a gente tem primeira, segunda retentativa e afeta um pouquinho essa situação. E aí tem muita gente oferecendo benefício para evitar a troca e devolução. Custa tão caro que é melhor deduzir ou dar um baita desconto, né, Marcelo, do que voltar com esse produto para poder denegrir tanto a margem. Aqui eu quero fazer um ponto. Já testei isso muitas vezes mesmo, e tem tido um benefício muito interessante. A gente está trazendo aqui exemplo de produto, gente. Mas é a geladeira que serve isso? Não, serve para qualquer produto grande que ocupe muito espaço e que necessite de manuseio conforme a geladeira. Então, como exemplo para vocês aqui, a ideia é que, de fato, isso provoque vocês olhar o produto dentro de casa. E provoque, principalmente, que a gente faça esse mesmo análise dos produtos que vocês vendem. Voltando aqui, o que eu acho importante na geladeira aqui é o exemplo que a gente já usou lá atrás. Hoje, o custo de reversa, vou dar um exemplo rápido para vocês do refrigerador. Eu mando o refrigerador para o cliente, um refrigerador de R$3.000. Ele chega no cliente, o cliente olha e diz, não quero esse refrigerador. Ele abre a embalagem, ele tirou da embalagem, o refrigerador está intacto. Ele precisa voltar. Para ele voltar, vocês vão pagar o custo de frete novamente. Custo de frete baixo, refrigerador, R$350 hoje. Menos do que isso, dificilmente você vai ter uma coleta reversa de refrigerador. Quando eu faço essa coleta reversa, eu gastei 350, quem paga sou eu. Esse refrigerador chega na minha operação, ele está sem embalagem. A chance desse refrigerador estar amassado é grande. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso garantir que ele vai voltar sem amassão. Então, eu vou pagar para a transportadora para ela reembalar quando ela fizer a coleta. Eu gastei mais R$400, 350, 400, R$450 nessa brincadeira, frete mais do que eu pago por fora. Quando isso chega na minha operação, eu não posso vender como um produto novo, porque ela está sem embalagem. Ela já foi aberta, ela já foi, não utilizada, mas ela foi aberta, ela foi manuseada. Eu preciso revender ela como? Como um item de salvados. Quando eu vendo ele como item de salvados, eu vou vender pelo quê? 70% do valor? 65% do valor? Quando eu faço esse somatório do refrigerador, e isso serve para vários outros produtos, eu estou dizendo que eu estou gastando nessa brincadeira no produto de R$3.000 em torno de R$600, R$700. E quando o cliente me ligar e disser o seguinte, eu não quero mais ela porque eu não gostei,
da cor, e eu ofertar para esse cliente, por exemplo, R$150, R$200 e um bônus para que ele fique com o produto. É muito mais barato. Sim. Então, quando eu consigo mensurar o tamanho desse custo que eu tenho para fazer essa reversa, e eu consigo demonstrar isso no meu DRE para essa equipe que está ali tentando reverter este saque, eu começo a trazer benefícios que podem fazer com que não tenha uma devolução. E o que nós temos feito lá na operação? A gente tem remunerado o time de saque para que quando ele consegue fazer uma retenção de uma devolução, a gente dá um bônus para ele, porque ele daí tem um esforço maior em cima disso. Bom, casa e decoração, a gente colocou um item frágil aqui, altíssimo custo de handling para poder fazer um pack, né? A gente vê aqueles vídeos da gente fazendo, até usando polímeros para poder fazer uma expansão dentro de uma caixa. Você tem um alto custo de devolução para poder fazer isso, é um produto frágil. Apesar de você ter um alto LTV, que você está comprando para vários momentos e itens, é um ticket médio alto, tem uma sazonalidade relativamente baixa, não tem momentos do ano que você compra mais ou menos, você compra quando você tem necessidade. E aí, como uma decisão estratégica, eu acho que vale a gente incentivar a questão relacionada à embalagem para prever que falhas aconteçam e trabalhar a cauda longa no marketplace, principalmente dos itens que voltam, para garantir que, mesmo que queime com margem, lá é o lugar eventualmente de utilizar esse item como um boi de piranha. A gente trouxe um item que é caixa de som, é um item considerado uma linha marrom, então produto visado no CD e no transporte, alta dependência das marcas líderes, então qualidade do produto, pirataria e dependência de benefícios fiscais. Aqui a gente trouxe pirataria como um grande problema que essa categoria tem de fato. Incentivos fiscais são necessários porque a margem de fato ela corrompe uma boa parte do nosso lucro bruto. E aí eu tenho as vantagens do custo logístico atrativo com base na taxa de devolução, é um item que dificilmente tem taxa de devolução, ticket médio alto e baixa sazonalidade, ou seja, não dependo de períodos para vender esse tipo de produto. Decisão estratégica, utilizar sistemas de rastreamento ponta a ponta, monitorar o marketplace para evitar concorrência desleal e pirataria. Hoje tem empresas que já fazem isso, para quem trabalha com marcas renomadas isso pode ser importante, e utilizar social influencers aí para reduzir o custo de aquisição, de novo olhando para os nossos micro-influencers que podem ser muito mais baratos. Por último, o colchão, que tem mais ou menos umas características semelhantes à geladeira, talvez não ocupe um espaço semelhante, porque hoje em dia a gente trabalha com ele prensado dentro das caixas. Existe um alto custo de devolução, ele é bem pior do que o custo de saída por conta do jeito que ele volta perto do que ele foi. E aí o incentivo, né, apesar de você ter uma vantagem por ser um produto essencial, a gente não compra colchão sempre, ele tem uma durabilidade, uma garantia estendida dentro do período do ciclo de vida do produto. E aí é um segmento que tem crescido muito no online, as pessoas têm ido menos testar e têm sido atraídas muito pelo marketing do que a gente recebe no dia a dia nas nossas redes sociais. Então, algumas decisões aqui, utilizar social influencers para poder reduzir o custo de aquisição pode ser uma alternativa de você reduzir o CAC e melhorar a sua margem para poder afetar a DRE, e também montar kits, né, envolvendo travesseiros e almofadas como um ambiente decorativo para que o ticket aumente e você consiga coletar uma margem melhor. Perfeito. E aí, pessoal, a mensagem final que a gente caminha aqui é o seguinte: a gente falou lá atrás, nós aquecemos, trouxemos alguns conceitos para a gente exercitar, formamos uma DRE de 6 categorias, olhamos os problemas, vantagens e desvantagens, como é que a gente toma decisão em cada uma delas, e aqui eu trago para mim o framework da nossa entrega para vocês, né? Que é o seguinte: não dá para trabalhar sem conectar o pré e o pós-clique. É praticamente impossível. E aí, o que a gente precisa fazer é olhar tudo o que acontece antes do clique e depois do clique para a gente conseguir ter uma visão da rentabilidade. Eu vou mostrar exemplos para vocês de que é praticamente impossível. E eu vou reforçar essa condição aqui em cima de um experimento que eu fiz, e eu vou dividir rapidamente aqui com vocês, que é o seguinte: além dessas situações detectadas, se eu tenho um CAC alto e uma margem baixa, o meu custo de aquisição, ele acontece antes do clique, a minha margem ela é computada depois. Não dá para trabalhar separado, porque se eu vou tomar uma decisão de passar uma campanha ou renegociar um canal, eu não posso trabalhar o marketing desintegrado da logística. Se o meu CAC está bom e a logística está cara, significa que eu tenho que movimentar a logística e o custo está ok. Eu tenho que testar
distribuições regionais ou eventualmente novos CDs, o que são efeitos logísticos em função de coisas que foram demandadas por um processo de geração de tráfego. Eu não consigo trabalhar de uma forma desconectada. Se eu tenho um ROAS alto, que ele é gerado no efeito pré-clique, para que eu possa ter uma receita em cima daquele investimento realizado, se eu tenho um saque elevado, significa que o produto eventualmente já foi entregue e eu tive uma fricção. Eu estou conectando um produto depois da entrega com uma demanda que aconteceu no pré-clique. Eu estou tratando de automatizar atendimento em FAQs, não dá para trabalhar de forma desplugada. Um outro exemplo, se eu tenho um frete que está matando a margem, significa que eu estou transportando algo para o cliente final, e a margem ela é apurada pós-entrega, e ela é precificada no preço antes, quando ele está no site, que é uma jornada que acontece no pré-clique, não tem como eu trabalhar de forma desplugada em mais uma dessa situação. Quando acontece uma devolução e eu preciso melhorar uma descrição, ninguém melhora a descrição na logística se não for no front-end ou no ERP, que devolve essa informação para a plataforma, para que aquilo fique de uma forma acurada. Mais um exemplo que não dá para desplugar. O Marketplace, que é um canal que está acoplado e que ele opera com uma margem eventualmente maior do que o D2C, caso seja esse o cenário, e que eu tenho que expandir canais, eu estou falando de integrações que acontecem no processo antes da gente clicar e processar o pedido logístico. Se eu tenho o contrário, que o D2C é mais lucrativo, eu tenho outras situações que fazem a gente olhar o depois do clique, ou seja, não dá para trabalhar de forma desplugada e desconectada entre o marketing e a operação. A gente trouxe aqui como algumas ferramentas que algumas pessoas perguntaram. Qual é um nível legal de CAC, ROAS, conversão, ticket médio, frete, reversa, saque, investimento em mídia? Isso aqui varia de categoria para categoria, negócio para negócio. Quando é saudável, quando está ineficiente e quando a gente precisa, quais as variáveis que a gente precisa pilotar para garantir que esses indicadores estão sendo bem atendidos. Isso é um range, é uma ideia para que vocês possam começar a estudar e ver se faz sentido no negócio de vocês ou se tem alguma outra particularidade. Lembrando que isso são indicadores. Existem hoje diversas ferramentas no mercado que facilitam a busca desses indicadores, sejam lá conciliadores de frete, sejam ferramentas que vão trazer para vocês o rateio do custeio. Então, todas as ferramentas, existem hoje diversas ferramentas no mercado para todos esses indicadores aqui. Por último, pessoal, eu insisto, se a gente vê só o tráfego, a gente vai errar o canal. Se a gente vê só o canal, a gente vai errar na logística. Se a gente vê só a logística, a gente vai errar na aquisição. Se a gente está olhando de ponta a ponta, a gente está pilotando o lucro operacional do negócio. Tá? E aí, eu vou deixar um material aqui com vocês. Eu fiz um estudo durante o meu período que eu estava fazendo meu mestrado em Tech lá no MIT, onde eu estudei todas as etapas do ciclo do pedido, desde o momento que a gente gera o awareness, que eu apresentei para vocês. Então eu percebo, eu gero interesse, eu visito o site, eu vou na página do produto, coloco no carrinho, compro, aguardo a análise de pagamento, o pagamento é aprovado, pedido é enviado, recebo na minha casa, eu faço a avaliação de tudo isso. Por trás dessa mecânica, existem várias tecnologias para eu migrar da percepção para o interesse, né, que estão associadas a vídeo, display e social, que são os branding ads. Aí, para eu ir do interesse para a visita, eu tenho toda a parte de search, que eu tenho que garantir que eu vou fazer com que aquele cliente tenha uma boa experiência, ele visita o site, ele tem uma boa landing page, com uma personalização daquela jornada, com uma automação de marketing, ele olha o produto, vai checar as reviews, o sortimento, vai testar o produto via visualização se funciona para ele, para então colocar no carrinho, jogar no checkout com meio de pagamento e o frete selecionado, escolher o programa de fidelização, colocar o cupom e aí ele aperta o comprar, né? Nesse momento azul, eu tenho toda a minha jornada de marketing atuando. Depois eu integro o pedido, junto com o frete e o canal escolhido, faço a reserva de estoque, aguardo a análise de pagamento com toda a gestão do antifraude. O pagamento é aprovado, eu faço o planejamento do pedido no CD, o pique em embalagem, faço o faturamento e envio,
esse envio é solicitado para a transportadora que passa por um microfulfillment para fazer a última milha, entrega para o cliente final, abasteço todos esses status para garantir que eu consigo comunicar ao meu cliente de onde que está o produto dele, com a torre de controle, e caso tenha algum pós-venda ou uma reversa, eu faço esse processo para garantir que a avaliação seja positiva. Depois do 6 até o 11 eu tenho toda a parte operacional, e aí não tem como a gente entregar uma experiência para o cliente superior se a gente trabalhar de forma desacoplada. Essa é minha tese, que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, olhando Japão, Brasil e Estados Unidos, vários marketplaces, grandes varejistas, onde a gente entrevistou mais de 50 pessoas, C-levels, aí chegamos nessa recomendação de que trabalhar de forma desplugada não é o caminho da rentabilidade. E por último, para acoplar, muita gente falou de logística aqui, né, Vieira? Tem um estudo que o Brasil participou, eu também já deixo aqui para vocês um QR Code que corrobora com muito das dificuldades de planejamento que a gente trouxe aqui relacionado ao campo logístico, e aí a gente criou um apêndice no material aqui para poder facilitar o conteúdo para vocês, para cada uma dessas variáveis e sopa de letrinhas que a gente falou para quem não conhece, e a gente vai dividir esse material em breve nas redes, e fica aqui o nosso contato, meu e do Marcelo, para a gente tirar dúvidas, recomendações, tudo relacionado ao que a gente tentou trazer aqui para vocês. Espero que essa experiência dessa Masterclass tenha sido positiva para poder provocá-los e que os aprendizados e os insights gerados aqui possam ser aplicados no dia a dia do negócio de vocês. Espero eu que aumentando a margem, entregando mais resultado para os negócios de onde vocês fazem parte, ou para os seus sócios, ou para os investidores que acreditaram em vocês. Perfeito. Que essa provocação que nós fizemos hoje aqui tenha servido de fato para que vocês saiam dessa aula aqui se sentindo desafiados a montar o seu DRE dentro de casa, a entender seus custos, a entender onde tem oportunidade dentro das suas operações e que o resultado final disso aqui seja mais lucratividade, mais margem para cada uma das operações. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, pessoal.